Eu reencarnei como um ovo preto sem graça. Mas a musa da escola com talento divino apenas me olhou, ignorando a objeção dos outros, e insistiu em fazer um contrato comigo. Não só precisa me abraçar para dormir todos os dias. Até quando toma banho, ela me leva junto. Tudo porque a musa é a reencarnação do grande imperador das artes marciais. Ela originalmente queria fazer um contrato com a excepcional Fênix de Gelo, lembrandose da vida passada. Mas não esperava encontrar a mim, que reencarnei como um ovo de dragão. Assim, decidiu rapidamente abandonar a Fênix de Gelo. Voltou-se imediatamente e fez um contrato comigo. Neste momento, na academia Juxiao, LNG Yueyao apertou os punhos e pensou. Na vida passada, para praticar as artes marciais ao extremo, ela apenas fez um contrato com uma besta espiritual fraca. Não esperava que o caminho das artes marciais chegasse ao fim. Ela nunca conseguiu romper seus limites. Não só a besta espiritual foi facilmente massacrada, como também ela mesma morreu na maré de bestas. Nesta vida, ela definitivamente não repetirá os mesmos erros. É preciso se concentrar em estudar o caminho do mestre de bestas. Lembro da minha vida passada. Neste ninho de bestas gigantes, havia uma besta espiritual com um potencial de crescimento imenso. Na vida passada, foi por causa de sua arrogância que essa besta espiritual foi contratada por outra pessoa. Desta vez, de qualquer forma, eu preciso obtê-la. Com a abertura do ninho de bestas gigantes, todos se apressaram a entrar. E além de Whale, que possui as memórias da vida passada, em breve, chegou ao interior do ninho de bestas gigantes. Ela olhou ao redor. E de fato, não muito longe, viu uma galinha azul. Não se deixe enganar por seu tamanho diminuto agora. Seu potencial de crescimento é realmente extraordinário. No futuro, poderá se tornar uma fênix, apenas abaixo da linhagem dos dragões. Bem no momento em que Leng Yueyao estava prestes a firmar o contrato com ele, de repente, ao lado, surgiu uma pressão imensa. Era eu, que havia reencarnado como um ovo de dragão. Nesse momento, abri os olhos, ainda meio confuso. Descobri que ao meu redor havia uma escuridão total. Justo quando estava confusa, uma dor intensa surgiu na minha cabeça. De repente, ouvi um som. Parabéns, hospedeiro, pela reencarnação bem-sucedida. Você já tem o sistema de atributos dourados vinculado. A cada level que subir, você ganhará um atributo dourado. A linhagem do dragão ancestral já foi automaticamente vinculada a você. Ao ver as informações na minha mente, não pude deixar de sorrir. Eu não apenas atravessei o mundo do mestre de bestas, mas também despertei o sistema e me tornei um dragão. No entanto, de repente, percebi um sério problema. No mundo do mestre de bestas, eu não sou, então, uma besta espiritual que precisa de um contrato com outra pessoa? Ao pensar nisso, fiquei sem palavras. Espero que quem me faça o contrato seja uma garotinha bonita. E fora do ovo de dragão, senti aquela pressão aterrorizante se aproximando. O rosto grácil de LNG Yueyao mudou levemente. Seus olhos estavam cheios de choque. Isso é o poder do dragão. E, pasmem, é incrivelmente forte. Não pode ser que isso seja um ovo de dragão? Como pode haver um ovo de dragão neste ninho de bestas gigantes? É bom saber que os dragões no mundo dos mestres de bestas são criaturas extremamente aterrorizantes e raras. Um ser de forma dracônica é suficiente para fazer todo o país chia, e até mesmo o mundo todo fervilhar. No mundo dos mestres de bestas, os dragões são, sem dúvida, as entidades supremas. Seu valor supera em muito qualquer outra criatura. Pode-se dizer que são as bestas espirituais que muitos almejam. Mas essa criatura apareceu no ninho de bestas gigantes. Após um tempo, a energia dentro do ovo de dragão começou a se reunir gradualmente. Os arredores também começaram a recuperar a tranquilidade. O coração de Leng Yueyao gradualmente se acalmou. Ela olhou para o ovo de dragão à sua frente com um olhar ardente. Este ovo à sua frente não se atreve a afirmar que 100% pode chocar uma verdadeira linhagem de dragões. Mas com certeza está relacionado a seres dracônicos. Tem a linhagem do dragão. Afinal, um ovo pode liberar uma pressão tão aterradora. O nível da besta espiritual dentro desse ovo não deve ser inferior ao nível de besta divina. Entre as bestas espirituais, também há diferenças de força. Os níveis das bestas espirituais são divididos em comum, elite, rara, épica, divina, ancestral. Mesmo a mais fraca das bestas espirituais do tipo dragão é de nível divino. Se acaso conseguir chocar um dragão puro, isso seria simplesmente muita sorte. Agora realmente consegui um grande achado. LNG Yueyao apressadamente se aproximou, e imediatamente fez um contrato com o ovo de besta diante dela. Ela mordeu o dedo e deixou cair uma gota de sangue no ovo de dragão. Com a conclusão do contrato, o ovo de dragão de repente explodiu em uma forte luz dourada. O contrato foi bem sucedido. De repente, LNG Yueyao sentiu uma dor em seu braço. Em seguida, apareceu um pequeno totem em forma de dragão. E ele emitia uma intensa luz. Através do contrato de vida,
Ela percebeu que dentro do ovo havia uma enorme quantidade de energia. Aquela energia, pelo menos uma besta espiritual de nível divino deve tê-la. Após completar o contrato, LNG Weyao rapidamente verificou as propriedades do ovo de dragão. Mas o que ela não esperava era que ela não conseguia ver nenhuma informação. Será que é porque ainda não chocou? Então não é possível ver a informação? No entanto, ela não pensou muito nisso. Com cuidado, ela levantou o ovo de dragão e caminhou em direção à saída. Dentro do ovo de dragão, eu senti uma estranha sensação. Meu corpo parecia estar passando por mudanças sutis. Que sensação curiosa! Será que eu fui contratada por alguém? Pensando em invocar o painel do sistema para verificar. Estado do contrato. Sucesso. Contratante LNG Tinial. Uau, eu realmente fiz um contrato. E ainda por cima é uma garota. Infelizmente, ainda não chocou e não posso ver sua aparência. Não vai ser a musa da escola vestindo meia calça preta, vai? Hehe. Após sonhar por alguns segundos, continuei olhando para o painel do sistema. Nome, Jing Mian. Raça, dragão. Contratante, LNG Weyao. Nível de intimidade atual 3. Nível, 1. Quando o nível atingir 2, você poderá chocar. Quando o nível atingir 5, poderá iniciar a primeira evolução. Chocar até o nível 2? Pequenina Yao Yao. Posso chocar mais rápido? Conto totalmente com você. Com o ninho de bestas gigantes prestes a fechar, todos estavam animados, saindo com suas bestas espirituais contratadas. Após deixar o ninho de bestas gigantes, todos estavam empolgados, exibindo suas bestas espirituais contratadas. Enquanto todos estavam se exibindo, uma garota se aproximou confiante, e em suas mãos havia uma galinha de pescoço pelado descansando. Era exatamente a fênix de gelo que LNG Weyao havia escolhido antes. Enquanto LNG Weyao estava impressionada com a pressão liberada pelo ovo de dragão, a galinha de pescoço pelado saiu discretamente daquela área. No final, foi contratada por ela. Li Xuan, não estou vendo errado, né? Você realmente fez um contrato com um galo caipira. Li Xuan, seu valor de talento é 80. Como você conseguiu fazer um contrato com um galo caipira? Isso não é um desperdício do seu talento? Muitos professores também tinham expressões desconcertadas. No fundo, sentia uma leve insatisfação. Mestres de bestas também têm uma estrita divisão de níveis. Antes de despertar o talento, a academia fará testes de potencial em todos os alunos. Alunos com alto valor de talento se sairão bem no caminho do mestre de bestas. Em termos de talento, Li Xuan está classificado em segundo lugar na academia. Parecia ter percebido a malícia dos outros. O galo caipira abriu os olhos de repente, e então cantou alto para o céu. Esse canto era claro e agradável. Parecia penetrar através das camadas de nuvens, e o volume fez toda a academia estremecer. Neste momento, os olhos de todos estavam cheios de descrença. Muitos professores e o diretor da academia, após a surpresa, mostrou uma expressão de júbilo. Isso é, o chamado do Fênix. Não pensei que isso seria uma besta espiritual da linhagem do Fênix. Ao ouvir as palavras linhagem do Fênix, todos na sala, ao ouvirem isso, ficaram surpresos. Essa é a linhagem sanguínea da Fênix. Apenas inferior à linhagem sanguínea da raça dos dragões. E ainda por cima, seu nível inicial é divino. Li Xuan levantou a cabeça com orgulho, caminhando até a praça em meio aos olhares invejosos da multidão. Os professores trocaram olhares entre si. Um talento como esse definitivamente não pode ser roubado por pessoas de outras academias. É bom lembrar que o mestre de bestas que pode fazer contrato com uma besta espiritual divina não ultrapassa 20 pessoas em todo o reino Xia. Após um longo período de surpresa, todos de repente pensaram em algo. Eles se viraram e olharam para a entrada do ninho de bestas gigantes. Li Xuan fez um contrato com uma besta espiritual divina. E quanto a LNG Weyao, os dois grandes gênios da academia, Li Xuan e LNG Weyao, especialmente LNG Weyao, o valor de talento é impressionantemente 99. Um super gênio raro entre milhares. Que tipo de gênio poderá realmente fazer um contrato com uma besta espiritual? Sob os olhares expectantes de todos, LNG Weyao saiu lentamente do ninho de bestas gigantes. Nesse momento, uma anomalia surgiu de repente. O céu azul original transformou-se em um cinza profundo. O trovão ressoava e as nuvens escuras se acumulavam, como se o fim do mundo estivesse chegando. Uma força misteriosa se agitava nas nuvens. As nuvens negras começaram a se aglomerar rapidamente, formando um dragão gigante ilusório negro. As bestas espirituais no local se encolheram assustadas nos braços das pessoas. Ao ver essa cena, o diretor W. Lin ficou sem fôlego. Isso é, na verdade, um fenômeno celestial. Neste momento, W. Lin estava em êxtase. De repente, lembrou-se de algo. Então deu a seguinte ordem:
Aqueles caras definitivamente não conseguirão ficar parados. Nunca podemos deixar que esse grupo. Ao mesmo tempo, os grandes líderes de várias forças começaram a se dirigir para cá. O aterrador fenômeno se dissipou após algum tempo. Então, todos fixaram o olhar na saída. Viram que Leng Wei estava saindo lentamente segurando o ovo de dragão. Nesse momento, ela ainda não sabia o que havia acontecido. Quando todos viram claramente o ovo que ela segurava, ficaram instantaneamente perplexos. Ninguém conseguia entender por que ela correria um risco tão grande para fazer um contrato com uma besta espiritual que ainda não havia eclodido. Os muitos poderosos que pairavam no ar franziam a testa. Eles não conseguiam sentir a aura dentro do ovo, nem mesmo conseguiam identificar a que raça pertenciam. Justo quando todos estavam confusos, um aluno gritou. De repente, ele entendeu algo. Eu entendi. O fenômeno anterior não foi causado por Leng Yueyao. E sim, é a Li Xuan, a besta espiritual na mão de Li Xuan. Suas palavras instantaneamente despertaram todos na academia. Eu já dizia. Como um ovo quebrado poderia causar um fenômeno celestial tão terrível? Ao ouvir as palavras linhagem do Fênix, os poderosos que vieram assistir finalmente entenderam que na verdade eles confundiram o protagonista. Alguns diretores de outras academias demonstraram olhares invejosos, odiando o Lin por dentro. Diante dos elogios e olhares invejosos de todos, Li Xuan ergueu a cabeça com orgulho. Ela estava desfrutando muito do momento atual. Em seguida, ela se virou para Leng Yueyao e fez um gesto provocativo. Ao ver o ovo da besta espiritual na mão de Leng Yueyao, Wu Lin suspirou, com um olhar cheio de decepção. Em geral, desde que seja um ovo de besta espiritual cujo contrato foi completado, ele irá chocar imediatamente. Mas agora não há. Isso só pode significar que ela contratou um ovo de qualidade inferior. Um talento tão bom está sendo desperdiçado em um ovo morto. Neste momento, Wu Lin já a abandonou completamente em seu coração. Ao ver LNG Yueyao, Li Xuan não conseguiu conter o riso. Eu pensei que você conseguiria contratar uma besta espiritual incrível, mas era apenas um ovo morto. As pessoas ao seu redor também concordaram. Isso mesmo. O contrato já foi concluído. O ovo ainda não chocou. Se não é um ovo morto, o que é? Ao ouvir as zombarias do público, LNG Yueyao apenas franziu a testa, olhando para a galinha caipira nas mãos de Li Xuan. Ela sorriu resignadamente em seu coração. Afinal, ainda é igual à vida passada? Na vida passada, a Fênix de Gelo que foi perdida também escolheu Li Xuan. Mas nesta vida, ela realmente encontrou uma besta espiritual ainda mais aterrorizante. Pensando nisso, Leng Yueyao deu uma risada fria e disse com indiferença. Contratou uma besta espiritual de nível divino. Não é nada demais. Ao ver a atitude indiferente de Leng Yueyao, uma onda de raiva surgiu no coração de Li Xuan. Então ela falou. Já que é assim, você se atreve a apostar comigo? Um mês depois, nós duelos. O perdedor deixará a academia. Ao ouvir isso, e os outros estavam prestes a intervir. Tá bom, eu aceito. Leng Yueyao disse com extrema seriedade. Ao ver que Leng Yueyao concordou, Li Xuan bateu as mãos de empolgação. Certo, isso é o que você disse. Eu sou uma gênio que contratou uma fênix de nível divino. Você só contratou um lixo, um ovo morto. Um mês depois, eu vou fazer o mundo saber quem é o verdadeiro gênio. Com a partida da multidão, a história do duelo entre os dois em um mês começou a se espalhar. Nos próximos dias, Leng Yueyao se preparava ativamente. Coisas necessárias para a incubação. O lugar para incubar ovos de besta espiritual. Uma quantidade adequada de líquido nutritivo. E o poder do mestre de bestas do contratante. Neste momento, a temperatura dentro do ovo começou a subir. Imediatamente, senti como se estivesse envolto em um ambiente incrivelmente quente e macio. Essa sensação é realmente maravilhosa. Isso mesmo, sempre senti que algo estava errado. Logo, uma intensa energia entrou no ovo. Comecei a absorver desesperadamente. Com o aumento contínuo da experiência, estou cada vez mais perto de quebrar a casca. Assim, LNG Yueyao usou o mesmo método para incubar por 3 dias e 3 noites. O ovo começou a mostrar sinais de rachadura. Com uma série de estalos, fendas apareceram continuamente no ovo do dragão. LNG Yueyao estava exultante em seu coração. Ninguém saberia como ela se sentiu nesses 3 dias. Ansiosa, preocupada, medo. Pequeno amigo, eu apostei todas as minhas esperanças em você. Vamos lá, não me decepcione. Dentro do ovo de dragão, estou constantemente absorvendo líquido nutritivo. Finalmente alcancei o nível 2. Jin, parabéns, você ganhou a habilidade de infinita devoradora do sistema de atributos dourados. Ao ver o efeito do segundo atributo dourado, fiquei pasmo. Não é à toa que é um atributo dourado. A recompensa é realmente extraordinária.
No segundo seguinte, eu rompi a casca. Olhei em volta, empolgado. Parece que estou no dormitório feminino. Uau, e ainda tem meias pretas. Justo quando estava em choque. Um par de mãos de Jade me agarrou por trás. Uau! Que situação é essa? A temperatura da cor está mostrando. Após ver a aparência de Leng Yueyou, minha expressão ficou em estado de choque. É como se uma deusa tivesse descido à terra. Embora tenha se transformado em uma besta espiritual, mas fui contratada por uma bela garota da escola. Parece que não é nada mal. Ao ver o ovo de dragão se incubar com sucesso, Leng Yueyou estava extremamente emocionada. Ela rapidamente me pegou e olhou atentamente. Pequeno amigo, eu realmente esperei muito por isso. Como acabei de sair do ovo, eu estava um pouco desajeitado. As escamas negras ainda tinham um pouco de líquido do ovo. Duas pequenas hastes estavam eretas na minha cabeça. E ao ver meu aspecto claramente, Leng Yueyou estava radiante de alegria. Era, na verdade, um verdadeiro dragão. Ela originalmente pensou que apenas conseguiria chocar uma besta espiritual com linhagem de dragão já seria suficiente. Não esperava chocar um verdadeiro dragão. Mesmo entre os dragões, há diferenças na força da linhagem. A cor do corpo é a forma mais simples de distinguir. Mar, vermelho, branco, quente, roxo. Mas eu sou negro. Lembrou-me da vida passada. Ela já tinha visto um mestre de bestas de nível divino. Dominei um dragão dourado, inimigo de ninguém no mundo todo. Considerado o melhor mestre de bestas. Mas isso é só dourado. Que linhagem é essa negra? Não será mais forte que o dourado? Ao pensar nisso, LNG Yueyou me abraçou feliz. Pequeno, você realmente me deu uma grande surpresa. Muito macio. Boa música. Cheiro bom. É esse o tratamento das bestas espirituais? Isso é demais. É como estar no auge do corpo de um dragão. LNG Yueyou rapidamente me limpou. Em seguida, colocou a carne de besta que havia comprado na mão. Em geral, o nascimento de uma besta é o mais fraco. Precisam comer carne para repor energia. Ning WN está certo. Pequeno, você está com fome, não está? No instante que vi a carne de besta, meus olhos brilharam instantaneamente. Agora realmente estou com um pouco de fome. Eu engoli em seco. Foi difícil pegar um pedaço de carne de besta e comecei a mastigar. Depois de devorar a carne de besta, o som de aviso do sistema soou. Devore a carne de besta 1. Ganhe limite de vida 1. Enquanto eu me deliciava, Leng Yueyou começou a verificar minhas propriedades. Linhagem do dragão ancestral. Depois de entender completamente minhas propriedades, a expressão do pequeno rosto ficou surpresa. Ela ficou totalmente confusa. Era, de fato, a linhagem do dragão ancestral do mais alto nível. Além disso, essa criaturinha só tem 2 níveis agora. As propriedades básicas são tão incríveis. Pensando nisso, aqueça. Leng Yueyou ficou tão animada. Olhando para a forma como eu estava comendo, ela revelou um sorriso como o de uma tia. É realmente adorável. Ah, você ainda não tem nome, não é? Como eu deveria te chamar? Hehe. Primeiro, vamos ver se você é macho ou fêmea. Caramba! Tão direto. Eu ainda não estou preparado. Olhando para a mão de Leng Yueyou estendendo em minha direção, corri rapidamente para a frente. Mas não esperei para correr 2 etapas. LNG Yueyou estendeu a mão e me levantou diretamente. Deixei-me ver WN de dia. Ela se aproximou com um sorriso malicioso. Ah, é um quadrinho masculino. Então vou te chamar de Pequeno Yao, grande quadrinho. LNG Yueyou disse com interesse. Estava claramente satisfeita com o nome que escolheu. Ao ouvir o nome que LNG Yueyou deu a si mesma, eu inclinei a cabeça e pensei um pouco. Então acenei a cabeça, resignado. Ao ver que eu concordei, LNG Yueyou imediatamente me pegou nos braços alegremente. Pequeno Yao, espere até que você esteja cheio. Eu vou te levar para fazer uma missão e subir de nível. 5 minutos depois, eu me toquei na barriga cheia. Então, dei um arroto satisfeito. LNG Yueyou viu que eu estava satisfeito. Imediatamente me pegou e correu para a missão. Praça da missão da Academia Juxiao. Nesse momento, a praça da instância já estava lotada. Os respectivos professores estavam organizando os alunos da turma. Eles estavam entrando de forma ordenada na instância. Durante esses 3 dias, os alunos que firmaram contrato com bestas espirituais foram alocados em várias turmas. Li Xuan, que firmou contrato com uma besta espiritual de nível divino, era, sem dúvida, o alvo de todos. Alguns professores chegaram até a brigar por isso. Finalmente, foi Vulin que interveio. Foi então que deixou Li Shu entrar na turma 1. Quanto a LNG Yueyou, que firmou contrato com o ovo morto, foi várias vezes empurrada pelos professores. Por fim, sem outras opções, ela foi adicionada à turma 9. E quanto a Yao? Ela ainda não chegou? O professor olhou para a direção do dormitório, um pouco preocupado. Assim que ela terminou de falar,
Vários colegas começaram a rir imediatamente. Eu acho que o professor. Ela não tem coragem de aparecer. Ok. Ela deve estar ainda chocando aquele ovo podre. Diante das risadas dos colegas de classe, a boa amiga de Leng Wei estava prestes a responder com prazer. Mas percebeu que Leng Wei estava segurando uma besta espiritual. Veio caminhando nessa direção. No instante em que todos viram a besta espiritual em suas mãos, todos começaram a rir. Ha ha ha, Leng Wei. Esta é a besta espiritual que chocou daquele ovo podre. O que é isso? É um cachorrinho do pântano com asas? Não deve ser que aquele ovo podre não chocou nenhuma besta espiritual. Você deve ter comprado um em alguma barraca à toa. Diante das provocações de todos, LNG Weiao apenas riu friamente por dentro. Eles nunca viram de verdade a raça dos dragões. Como poderiam ter visto um dragão jovem? No mundo dos mestres de bestas, a raça dos dragões é uma existência suprema. Não fale da Academia Zhu Xiao. Mesmo em todo o país de Xia, talvez só exista o Xiao Yao. Esse grupo de pessoas ignorantes. Como poderiam saber sobre o poder do Xiao Yao? Vendo que todos já estavam presentes, Xishan tossiu 2 vezes e disse: já que todos estão presentes, então, pessoal, entrem na masmorra um por um. Foi explicando as regras da masmorra enquanto falava. Derrotar uma fera espiritual na masmorra. Você ganhará pontos correspondentes. As 10 primeiras pessoas na classificação de pontos. Haverá recompensas muito generosas. Todos responderam em uníssono. Então começaram a escolher seus respectivos. Leng Wei encarou a masmorra diante de si. Isso mesmo, Xiao Yao. Este capítulo é mais difícil em comparação com os outros 4 capítulos. O nível de dificuldade é um pouco maior. A pontuação também será um pouco maior. Ela vai dar um belo tapa na cara dessas pessoas. Depois de entrar no capítulo, eu olho animadamente ao meu redor. Um rugido de dragão ecoou. Ecoou por todo o vale de pedras soltas. Instantaneamente, as bestas espirituais ao redor fugiram assustadas. Com a linhagem do dragão ancestral, tudo se submete. Essa cena realmente deixou LNG Weiao atonita ao lado. Que linhagem do dragão ancestral tão assustadora! Ao ver o ratotoupeira à minha frente, eu fui direto em sua direção. Com uma única garra, eu os matei um por um. O painel continuava emitindo sons de experiência 3. Lembrei-me dos quadrinhos de atributos de consumação infinita. Ativei diretamente. Quadrinhos de chá. Consumir a carne do ratotoupeira. Obtenha o limite máximo de defesa 1. Embora o sabor não seja muito bom. Ai! Pelo menos posso ganhar uma recompensa. Enquanto eu estava comendo, de repente, um rei das toupeiras surgiu do chão. Como tenho as memórias da minha vida passada. Então, Leng Wei rapidamente confirmou a identidade da besta espiritual. Este é um rei das toupeiras. Pequeno Yao, cuidado. O nível limite do grupo é 7. Este rei das toupeiras também é de nível 7. Ao ouvir a voz de Leng Wei, eu me preparei com toda a minha atenção. Enquanto eu observava o rei das toupeiras, este iniciou o ataque. Ele apareceu diante de mim instantaneamente, atacando furiosamente com suas garras. Eu continuei desviando enquanto atacava. Pequeno Yao, ataque a barriga dele. Esse é o seu ponto fraco. Ao ouvir isso, eu olhei para a barriga do rei das toupeiras. E, de fato, a pele lá era nua e exposta, sem nenhuma armadura. Aproveitar a oportunidade e desferir um golpe crítico. Derrotar instantaneamente o rei dos toupeiras. A experiência aumenta diretamente para o nível 3. Jinbai Damen. Parabéns, você ganhou a absoluta penetração do atributo dourado. Atributo dourado que pode quebrar armaduras. Bom, pensei animadamente. Ao ver que derrotei o rei dos toupeiras, Leng Wei correu feliz até mim e me abraçou. Pequena Yao, você foi incrível. Ela disse isso e me deu um beijo forte na bochecha. Hehe. A sensação de ser uma besta espiritual é realmente boa. E ainda posso ficar juntinho da beleza da escola. Neste momento, já se passou 1 hora desde que a masmorra foi aberta. A pontuação na tela está constantemente se atualizando. Mas o primeiro lugar nunca mudou. Sempre na frente com uma grande margem. Ao ver a pontuação de Li Xuan, seus olhos estavam cheios de admiração. 17 pontos. Xuan já está 10 pontos à frente do segundo lugar. Quanto maior o nível da besta espiritual derrotada, quanto maior a pontuação obtida. Falando nisso, Yi Xuan está a um passo de se tornar uma aprendiz de mestre de bestas. Apenas a um passo de distância. Sim, essa garota, se treinada corretamente no futuro, pode acabar se tornando uma mestre, ou até uma mestre de bestas de nível soberano. Nesse momento, ocorreu uma grande mudança na classificação de pontos. Um nome familiar subiu rapidamente, e em um piscar de olhos, chegou à segunda posição. Estando apenas a uma diferença de 1 ponto do primeiro lugar, Li Xuan. Havia apenas 1 ponto de diferença. Todos os professores ficaram imensamente surpresos, e estavam um pouco confusos. Ao ver essa pontuação,
Wu Lin também ficou extremamente surpreso. Será que o ovo que Wei tinha como contrato de vida chocou-os em uma besta espiritual épica? No entanto, o que eles não sabiam era que a razão pela qual ainda havia uma diferença de um ponto era que a Fria Wei havia perdido muito tempo preparando comida para mim. No cenário, eu ainda estou causando destruição por aí. Em pouco tempo, atingi o nível 5. Não apenas obtive o atributo Chama do Dragão Arcaico, como também ativei a árvore de habilidades. Jin, parabéns, você alcançou o nível 5, começando a primeira evolução, com o som do sistema. De repente, comecei a sentir sonolência. Xiao Yao, o que aconteceu? Leng Wei correu apressada até mim, e percebeu que eu estava evoluindo. Então, ela respirou aliviada. Neste momento, o tempo de abertura da instância estava prestes a acabar. A maioria dos alunos já havia deixado a instância. Li Shua não foi exceção. Ela achava que tinha garantido o primeiro lugar, mas, de repente, viu todos parados olhando para a tela. Quando ela olhou para a tela, ficou completamente parada. Primeiro lugar, Leng Wei, 40 pontos. Como isso é possível? Como Leng Wei poderia ser a primeira? Mesmo que aquele ovo morto que ela contratou tivesse chocado com sucesso, no máximo seria uma besta espiritual de nível elite. Como poderia ganhar o primeiro lugar? Li Xuan, incapaz de acreditar no que está acontecendo diante dela, imediatamente encontrou Wu Lin e explicou a situação. Diretor, deve haver um problema com a instância. Caso contrário, como ela poderia ter o primeiro lugar? Mas diante das acusações de Li Xuan, Wu Lin balançou a cabeça com um ar de impotência, pois o dispositivo em suas mãos mostrava que não havia problemas com a instância. Mas Li Xuan ainda gritava. Ela deve estar trapaceando. Caso contrário, como poderia ter uma pontuação tão alta? O professor da turma, Liu Ming, se aproximou e deu um tapinha em seu ombro. Yi Xuan, não precisa ficar ansiosa. A instância acabará em breve. Se realmente descobrirmos que ela trapaceou, ela não só perderá os pontos, mas também receberá uma punição severa. Vendo que Liu Ming já havia decidido que Shen Yuei estava trapaceando, Xu Xiaoyan franziu a testa e disse, com descontentamento: fazer uma conclusão agora é um pouco precipitado, não acha? Liu Ming soltou uma risada fria e disse: isso não é considerado trapaça? Se é trapaça, você sabe muito bem. Vendo que os dois ainda iriam continuar discutindo, Wu Lin franziu a testa e gritou: chega, parem de brigar. Quando Yue Yao sair, é só perguntar. Com o tempo do dungeon acabando, todos começaram a sair do dungeon. Depois de serem teleportados, LNG Yue Yao deu um tapa nervoso no rosto. Derrotei tantas bestas espirituais. Não sei até que pontos conseguirei. Desde que não seja por último, está bom. Ao ver os pontos na tela. Primeiro lugar. Pequena Yao. Nós realmente conseguimos o primeiro lugar. Em relação a esse resultado, obviamente, isso já estava dentro das minhas expectativas. Eu agitei a garra do dragão animadamente. Isso é natural. Nem olhemos para que nível eram as bestas espirituais que derrotamos. Um rei dos ratos das montanhas de nível 7. Uma besta de pedra gigante de nível 7. Se outros encontrassem uma configuração desse nível, eles não iam simplesmente explodir? Confirmou novamente sua classificação. Estava extremamente feliz. Pequena Yao, você é incrível. Tudo isso é seu mérito. Hehe. À noite, com certeza vou te recompensar. Ah! Recompensa. Não é que você vai. Enquanto eu ainda estava em belas fantasias, Li Xuan e seu grupo se aproximaram. Leng Wei, você deve ter trapaceado com essa sua besta espiritual estúpida. Como você poderia conseguir o primeiro lugar? Li Xuan pensou com raiva. Uma besta espiritual que nasceu de um ovo morto. No máximo, é de nível épico. Como poderia superar a minha de nível divino? Diante das invenções de Li Xuan, Leng Wei imediatamente mudou de expressão. Isso é porque você não tem experiência. Não ter visto é normal. Ao lado, Liu Ming riu. Um brilho traiçoeiro passou por seus olhos. Não é que não acreditamos em você. É só que nunca vimos essa sua besta espiritual. Que tal fazermos assim? Você entra em mais uma masmorra. Se conseguirmos sair bem dessa vez, vamos considerar que você não trapaceou. Ao ouvir isso, Xu Xiaoyan ficou imediatamente furiosa. Que tipo de brincadeira é essa? Por que você não diz para Li Xuan tentar novamente a masmorra? Jueyao e sua besta espiritual acabaram de passar por uma batalha. Agora deixá-las fazer a masmorra de novo? Qual é a diferença entre isso e procurar a morte? Em resposta a isso, Liu Ming apenas levantou as mãos levemente. Se não fizer isso, isso significa que ela trapaceou. Vendo que os dois iam continuar discutindo, Wu Lin franziu a testa e se manifestou. Chega! Eu tenho minha própria decisão sobre isso. Não discutam mais. Os 10 primeiros, venham ao meu escritório. Eu vou distribuir as recompensas para vocês.
Todos podem se dispersar. Todos responderam e se dispersaram. Com a partida de todos, ela fez um biquinho alegre. E achou muito injusto para LNG Weiao. O diretor também é realmente. Li Xuan já estava assim. E nem disseram que ela receberia uma punição. Leng Weiao sorriu e balançou a cabeça. Não tem problema. Eu não me importo com a opinião dos outros. Em seguida, ele me levou para o escritório de Wu Lin. Neste momento, no escritório de Wu Lin, todos já haviam recebido suas recompensas e estavam saindo. Diante da insatisfeita Li Xuan, Wu Lin rapidamente disse para confortá-la. Yi Xuan, não desanime. Todos nós temos visto seu potencial. Você agora é o rosto da Academia Juxiao. Cuide bem desta besta espiritual. Não me decepcione. Se precisar de algum recurso, apenas informe Liu Ming. Eu já lhe dei instruções. Ao ouvir isso, a raiva de Li Xuan finalmente se acalmou. E então ela saiu do escritório, satisfeita. Leng Weiao. E se você conseguiu o primeiro lugar, qual é o problema? Os recursos da academia ainda estão em minhas mãos. Um mês depois, eu vou fazer você sair do Juxiao sem dignidade. Após a saída de Li Xuan, LNG Weiao chegou ao escritório de W Lin. Diretor. W Lin assentiu com a cabeça. Ele me observou atentamente. E Weiao, esta é a sua besta espiritual. LNG Weiao acenou com a cabeça. Sim, diretor. Ela se chama Xiao Yao. Depois de observar por um tempo, as sobrancelhas de W Lin, que estavam relaxadas, de repente se franziram. Weiao, não se preocupe em parecer boba. Eu não vi 1000 bestas espirituais neste mundo. Já vi 800. Mas essa sua besta espiritual, eu nunca vi antes. O que ela realmente é? LNG Weiao acariciou suavemente minha cabeça. As palavras que saíram fizeram o rosto de W Lin mudar drasticamente. Xiao Yao é uma dragão jovem. Ao ouvir a palavra dragão, W Lin respirou fundo. Ele não conseguia acreditar no que ela disse. Dragão. Weiao, você não está brincando comigo, está? É bom saber. Mesmo os seres da linhagem dracônica nunca foram vistos em todo o reino Xia. Nunca se viu um só. Essa classe de besta espiritual, como poderia aparecer dentro de um ovo morto? Wu Lin balançou a cabeça. Evidentemente, não acreditava nas palavras de LNG Weiao. Um ovo morto chocar um ser da linhagem dracônica? Que tipo de brincadeira é essa? Aqueles são seres dracônicos supremos. Como poderiam se submeter a um contrato com humanos? Ao pensar nisso, a última expectativa de Wu Lin em relação a LNG Weiao também se quebrou completamente neste momento. Ele suspirou. Ele tirou o prêmio por ter ficado em primeiro lugar no ranking desta vez. Este é o prêmio para o primeiro lugar. Ao receber o prêmio dado por Wu Lin, LNG Weiao disse para mim: Pequena Yao, veja isso. Este é o prêmio que recebemos. E depois de dar uma olhada na coisa que ela estava segurando, eu engoli a seco involuntariamente. Tem mais delícias. Eu estava prestes a estender a garra para pegar a coisa quando, de repente, um grande barulho veio de trás de W Lin. Rugido. Ao ouvir um rugido vindo de trás de W Lin, LNG Weiao olhou instintivamente para trás dele. Ai! Diretor! Isso é! Esta é a minha besta espiritual. W Lin riu levemente. E então deu espaço. Pudesse ver que uma enorme criatura saiu lentamente de trás dele. Era um grande tigre. Seu pelo de um tom dourado escuro cintilava com relâmpagos. Entre suas sobrancelhas havia uma marca dourada. No instante em que viu esse tigre, LNG Weiao tapou a boca. Um pequeno espanto a tomou. Isso não é a besta espiritual de nível divino, o tigre do trovão Shuan? W Lin balançou a cabeça enquanto sorria. Um lampejo de desapontamento imperceptível apareceu em seus olhos. É o tigre do trovão Shuan, sem dúvida. Mas apenas alcançou o nível de semidivino. Ele se esforçou ao máximo por esse tigre do trovão Shuan. Infelizmente, o talento não foi suficiente. Só consigo alcançar um nível quase de besta sagrada. Wu Lin sorriu e balançou a cabeça. Em seguida, ele continuou. Eu a nomeei de Tianxia. Esse sujeito não gosta de estranhos. Então eu a deixei ficar no meu escritório. Nesse momento, o tigre divino de raio uivo emitiu um rosnado. Os olhos da besta estavam fixos em mim, que estava nas mãos de LNG Weiao. Eu abri os olhos preguiçosamente. E disse lentamente: Aqui tem até um pequeno tigre. O tigre divino de raio rugiu com raiva. Moleque, tá querendo apanhar? Instantaneamente, o tigre divino, que se sentiu zombado, deu um passo à frente lentamente. Uma poderosa pressão emanou de seu corpo. Vendo sua besta espiritual de repente enfurecer, Wu Lin imediatamente franziu a testa e repreendeu. Como aprendi a língua das bestas, eu naturalmente consigo entender o que o tigre diz. Um pequeno tigre que não é de primeira linha também se atreve a gritar aqui com este dragão? Eu rugi. Voei para o céu.
A pressão do dragão ancestral explodiu completamente naquele momento. Ficou bastante assustada com essa cena. Mas ela logo se recuperou. Esta é a besta espiritual Xuanlei mostrando força para Xiao Yao. Justo quando Wu Lin estava prestes a intervir. A pressão do dragão ancestral que emitiu de mim dominou completamente a besta espiritual Xuanlei. Foi apenas um rugido baixo. A besta espiritual Xuanlei, que antes estava tão orgulhosa, agora estava como uma berinjela murcha, deitada no chão. E Wu Lin, que havia feito o contrato com ela, imediatamente sentiu como se estivesse sendo esmagado. A respiração rapidamente se tornou ofegante. Ao ver o rosto de Wu Lin ficando cada vez mais pálido, Leng Wei apressadamente me pegou do ar. Ao ver isso, foi só então que eu diminui a pressão. Desculpe, diretor. O Xiao Yao é muito travesso. Lin respirou fundo. Ele forçou-se a controlar o pânico dentro de si. Ao lado, LNG Weiyao disse embaraçada. Diretor, eu vou voltar para o dormitório primeiro. Após LNG Weiyao sair, Lin desabou no sofá. Céus! O que aconteceu exatamente agora? E naquele momento, o tigre divino do trovão estava. Parecia ter gastado toda a sua energia. Seus olhos estavam cheios de medo. Ele emitiu baixos rugidos de medo. Depois de sair da sala do diretor, no caminho de volta para o dormitório, LNG Weiyao perguntou em voz baixa. Xiao Yao, o que aconteceu agora foi o espírito divino do diretor te desafiando? Eu, que segui LNG Weiyao, assinei com a cabeça. Depois, fiz gestos no ar com a garra. Embora fosse muito abstrato, mas ela ainda entendeu o que eu quis dizer. Haha, eu sabia que meu Xiao Yao é o melhor. Mas isso não vai se repetir, ok? Afinal, é a besta espiritual do diretor. Se machucar, vai ser um grande problema. Eu acenei com a cabeça. Provavelmente não haverá uma próxima vez. Após ser intimidada pela minha presença, aquela tigresa estúpida com certeza não se atreveria a ser arrogante na minha frente. Quando LNG Weiyao chegou ao dormitório, ela a abraçou animadamente. E Weiyao, você estava incrível hoje. Deixei uma marca no rosto de Li Xuan. Eu sempre a achei desagradável. Humilhou completamente Li Xuan. Eu já não a suportava há muito tempo. Ela só contratou uma besta espiritual de nível divino. E daí? O que há de tão especial nisso? Leng Weiyao sorriu docemente. Hehe. Isso tudo é mérito do Xiao Yao. Ao me ver, Xin Han ficou com os olhos brilhando. Que fofo! Posso abraçá-lo? Ao ouvir isso, levantei a cabeça com orgulho. Este dragão é muito reservado. Mas, falando nisso, um abraço não fará mal, certo? Hehe. Ao ver a saliva escorrendo do meu canto da boca, Leng Weiyao deu um resmungo. Deu um tapinha na minha cabeça. HMPH. Realmente é um pequeno dragão lascivo. Contudo, hoje você é o grande herói. Vou te ajudar a tomar um banho e relaxar um pouco. Que banho? A felicidade veio tão de repente. Dito isso, me pegou no colo e entrou no banheiro. Hehe. Esta parte não é bonita. Humilhou completamente Li Xuan. Depois de sair do banheiro, Xin Han já estava dormindo. Leng Weiyao de repente se lembrou de algo. Parece que esqueci de comprar um ninho de besta espiritual. Dizendo isso, ela olhou para mim. Xiao Yao. Então, vamos apertar você e eu por uma noite. Amanhã eu vou te ajudar a comprar um ninho pequeno. Antes que eu pudesse reagir, ela me pegou e me deitou na cama, sentindo a temperatura do corpo da garota. E aquele leve perfume corporal. Não é? Como eu posso dormir assim? No dia seguinte, por que precisamos fazer o teste de poder espiritual? Leng Weiyao me arrastou cedo para a sala de aula, com todos na turma já presentes. Xu Xiaoyan tossiu 2 vezes e tirou uma bola de cristal. Todos passaram pela experiência da masmorra. Imagino que todos já estejam familiarizados com suas respectivas bestas espirituais. Hoje é o dia de testar o valor de poder espiritual de todos. Ao ouvir a descrição de Xu Xiaoyan, todos a sentiram com empolgação. O valor de poder espiritual é a chave para o avanço de nível. Lutar junto com uma besta espiritual pode gerar valor de poder espiritual. Também é possível usar itens para aumentar. Porém, as coisas que podem aumentar o valor de poder espiritual são extremamente caras. Tornar-se um mestre de bestas em treinamento é o primeiro passo na jornada para se tornar um mestre de bestas. Depois de se tornar um mestre de bestas em treinamento, receberá um distintivo de treinamento. Quanto maior o nível do mestre de bestas, mais recompensas poderão ser desfrutadas. Depois que Xu Xiaoyan terminou de explicar as precauções, deixou todos se alinharem para o teste 1 a 1. À medida que os testes prosseguiam, o valor de poder espiritual mais alto atualmente era apenas 67. Finalmente,
chegou a vez de Leng Yueyou. Ela sorriu levemente. Caminhou lentamente em direção ao cristal. O pessoal na plateia começou a murmurar. Ouvi dizer que ela já se tornou mestre de bestas em treinamento. É ela. Não é possível. Pare com brincadeiras. Antes que a pessoa terminasse de falar, de repente, uma luz ofuscante explodiu no palco. À medida que a luz branca foi gradualmente se dissipando, todos se apressaram para olhar os números na esfera. Valor de poder espiritual de 100. Ela se tornou uma mestre de bestas em treinamento? É bem razoável que Li Xuan se torne uma mestre de bestas em treinamento. Mas o que há credência para isso? Ao ver o valor de poder espiritual na esfera de cristal, Leng Yueyou deu uma risadinha. Já era esperado. Antes, o valor de poder espiritual dela já estava acima de 80. Depois de passar pela batalha do Dungeon, subir de patamar para mestre de bestas em treinamento não é fácil. Parabéns, Yao. Agora você é uma mestre de bestas em treinamento. Mas você ainda precisa completar o teste final. Eu entendi. Yao acenou com a cabeça. Ela passou cerca de 6 meses no teste final. Naquela época, ela só queria seguir o caminho das artes marciais. Portanto, ela não se importava com o teste final de forma alguma. Em seguida, Xu Xiaoyan levou Leng Yueyou até a floresta inicial. No caminho, apresentou as regras e as tarefas para Leng Yueyou. Ao chegar na floresta inicial, já havia mais de 50 pessoas esperando na entrada. Justo quando Leng Yueyou estava prestes a entrar na floresta inicial, uma figura familiar surgiu ao lado. Leng Yueyou está fazendo uma infusão quente demais. Não esperava que você também estivesse aqui. Ao ver Li Xuan aparecer aqui, Leng Yueyou não demonstrou nenhuma surpresa. Apenas respondeu de forma indiferente. Se você pode vir aqui, eu não posso vir? Em relação a isso, eu a olhei com um olhar frio para a mulher atrás de mim. Embora esta mulher tenha uma língua afiada, ela ainda tem talento. Não é surpreendente que ela se torne uma mestre de bestas em treinamento. Mas, o erro está no... Ela incomodou a pessoa errada. Se atrever a intimidar minha pequena Yao Yao. Calma, o Xian vai te dar uma surra depois. Vendo que apenas 2 pessoas da academia Juxiao apareceram, as pessoas da academia Tianlong riram friamente e zombaram. A academia Juxiao ainda pode trazer 2 mestres de bestas em treinamento. Não deixe que a missão de teste não seja completada. E acabar morrendo todos na floresta. Não é aquela pessoa que contratou o ovo morto? Como? Preparando-se para usar o ovo para esmagar a besta espiritual. Ao ouvir suas palavras de zombaria, eu realmente não consegui me conter. Estava prestes a usar a influência do dragão para intimidá-los. Mas fui interrompido por Leng Yueyou. Não se preocupe, Xiao Yao. Agora, vamos deixá-los se acharem por um tempo. Depois de alguns dias, vamos dar uma boa lição neles. Ao ouvir isso, minha raiva finalmente começou a se acalmar. Acenei com a cabeça resignado. Quando todos chegaram, todos trouxeram suas respectivas bestas espirituais. Entraram na floresta inicial. Leng Yueyou não estava apressada. Ela me levou e só então entrou na floresta. Depois de entrar na floresta, ela olhou rapidamente para os 5 itens da missão e disse: Está bem. Essas coisas não são difíceis de conseguir. Xiao Yao, vamos partir. Leng Yueyou agitou o punho com empolgação. Eu brandi minhas garras de dragão. Já estava ansioso para subir de nível. Quando o nível chegasse a 15, poderíamos iniciar a segunda evolução. Não consigo imaginar como será incrível. Com as lembranças da vida passada, Leng Yueyou me levou a explorar a floresta inicial. Em pouco tempo, encontramos a primeira besta espiritual. Não, aquilo já não podia mais ser chamado de besta espiritual, mas sim de uma besta feroz. Diferente das bestas espirituais no laboratório da academia, elas são mais agressivas. Podem até se alimentar de humanos. Antes que Leng Yueyou pudesse atacar, aquele coelho veio correndo diretamente para mim. Eu grunhi baixinho. Chamas do dragão arcaico saíram da minha boca. As poderosas chamas cobriram instantaneamente o coelho das vinhas. Em um único encontro, o reduziu a cinzas. Até mesmo a área atrás foi afetada. Foi tudo queimado até se tornar cinzas. Ao ver as chamas que eu exalava, Leng Yueyou ficou paralisada ao meu lado. Esse poder é como um canhão atirando em um mosquito. Justo quando Leng Yueyou estava se aproximando de mim, de repente, um som cortante veio de trás. Eu rapidamente me lancei para a frente. Ajudei Leng Yueyou a bloquear o ataque. Ativei a defesa da armadura para reduzir dano. Apenas arranhou um pouco das escamas. Depois de ver claramente o que era,
Leng Yueyao rapidamente avisou. Xiao Yao, cuidado! É uma tartaruga de casca grossa. Sua defesa é muito alta. Tente atacar a cabeça o máximo possível. Ao ouvir isso, eu apenas sorri levemente. Alta defesa. Receba meu golpe, que definitivamente atravessa. Foi direto para cima da cabeça da tartaruga. Agarrou com força a casca da tartaruga. Sob a condição do atravessamento absoluto. A casca da tartaruga era como papel. Rasgou instantaneamente, resultando em morte imediata. Jin, parabéns, hospedeiro, você subiu de nível. Extração automática do item Olho da Perspicácia. É possível verificar nível e informações. Daqui para frente, não precisarei me preocupar em não entender as informações sobre as feras. Em seguida, várias feras ferozes apareceram. Todas foram derrotadas. Meu nível também chegou a 6 com sucesso. O céu também começou a escurecer gradualmente. Após limpar uma área, Leng Yueyao também começou a grelhar carne. Finalmente posso comer algo delicioso. Eu pensava feliz. Embora se possa comer carne crua diretamente. Mas onde está o cheiro de carne assada? Com a contínua alimentação, o efeito de deglutição infinita também estava sendo ativado. Logo que terminei de comer, Leng Yueyao pensava preocupada. Com tanta comida sangrenta aqui, será que isso atrairá os lobos da noite? Se vierem poucos, poderei lidar. Mas se forem mais de 10, isso será extremamente problemático. Pode até aparecer o Rei Lobo das Sombras. Vendo o semblante preocupado de Leng Yueyao, eu fui até ela e esfreguei meu rosto ao lado do dela. Pensei secretamente. Comigo aqui. Não há problema. Não importa que tipo de Rei Lobo seja. Desde que se atreva a vir. Para mim, todos são apenas carne. Leng Yueyao respirou fundo. E então me deu um beijo na testa. Vamos lá, Xiao Yao. Esta noite, tudo depende de você. De fato, não demorou muito. Então, o som de uivos começou a ecoar pela floresta. De repente, uma pele, uma enorme cabeça de lobo, surgiu das árvores. Era o Rei Lobo das Sombras que acabamos de mencionar. E atrás dele, seguiam cerca de 20 lobos noturnos. Eu observei o lobo-rei à minha frente. E imediatamente usei o olho de inspeção para ver suas informações. Após verificar as informações do lobo-rei, fiquei levemente surpreso. Não é à toa que é uma besta feroz de elite. Atingiu o nível 15. E esse valor não é comparável às bestas ferozes que encontrei antes. Não tem nada a ver. Em seguida, sorri levemente. Não importa se você é o Rei Lobo ou o Rei Cachorro. Se você se atreve a vir aqui hoje, então não pense em sair. Instantaneamente, bati as asas e fui em direção ao lobo-rei. Enquanto isso, Leng Yueyao já havia ativado seu escudo de proteção. Afinal, as bestas ferozes não se importam se você é humano. Apenas tenha misericórdia de seus subordinados. O Rei Lobo, ao ver meu movimento, rapidamente correu em minha direção com seus capangas. Eu esperei o momento certo e agarrei um lobo inútil com uma garra. Ele voou para o alto e caiu violentamente. Em seguida, ativei diretamente o fogo do dragão arcaico. Instantaneamente, resolvi todos os lixos. No segundo seguinte, o Rei Lobo da Noite saltou alto. Suas duas garras afiadas vieram em minha direção com força. Como não consegui desviar a tempo, imediatamente surgiram 3 longas cicatrizes em minha asa direita. Felizmente, o sangue do ancestral dragão tem uma poderosa capacidade de recuperação. Em apenas alguns segundos, a ferida da asa se recuperou completamente. Após me recompor, eu rapidamente brandi minhas garras em direção ao Rei Lobo. Com um som de impacto, a garra do dragão colidiu com a garra do lobo. Por um momento, as forças de ambos estavam empatadas. Aquela poderosa força de impacto destruiu instantaneamente as árvores ao redor. Formou um enorme espaço livre. Mas, à medida que eu começava a aumentar meu poder, o Rei Lobo começou a ser derrotado gradualmente. Um descuido. Foi instantaneamente lançado para longe por mim. Caiu pesadamente no chão. Justo quando eu estava acumulando energia para finalizar isso, o Rei Lobo controlou diretamente os capangas ao seu redor. Colocou-os à frente como um escudo. Ao ver isso, eu apenas sorri com desdém. A chama do dragão antigo foi ativada imediatamente. No instante em que entrou em contato com a chama do dragão, os capangas na frente do Rei Lobo, junto com ele, se transformaram instantaneamente em cinzas. Jin, matei com sucesso o Rei Lobo e subi para o nível 7. O sistema automaticamente retirou as habilidades para você. Privação de poderes.
Ao ver a habilidade, eu fiquei atordoado. Nunca pensei que houvesse uma habilidade tão absurda, que pode fazer com que o alvo perca permanentemente a habilidade de privar. Após entender os termos, eu verifiquei novamente o painel do sistema. Nada mal. Após esta atualização, as propriedades aumentaram tanto. Quando estava prestes a olhar para Leng Yueyou, vi que ele já estava agachado nas cinzas do Rei Lobo, procurando o núcleo da besta dentro do corpo do Rei Lobo. Pequena Yao, Grande Vancouver. Venha rápido me ajudar a encontrar uma pedra vermelha. Se eu encontrar, vou fazer um churrasco para você. Ainda bem que o esforço compensa. Na busca entre uma pessoa e uma besta, finalmente encontramos um cristal vermelho. Leng Yueyou ficou muito feliz. Rapidamente pegou o núcleo da besta. Núcleo da besta do Lobo da Noite. E também o que caiu durante a luta. Sangue da besta espiritual Elite. Agora só restam 2 itens. Após passar por uma grande batalha, finalmente é hora de comer de novo. Quen. HM. E ainda pode-se obter habilidades da comida. Parece ser a habilidade do Lobo das Sombras. Ainda bem que é uma garra que pode ser usada com dificuldade. Depois de comer e beber o suficiente, o céu também começou a clarear gradualmente. Após descansar um pouco, continuamos avançando para o interior da floresta, procurando os chifres do veado tricolor e a flor da concentração. A flor da concentração pode ajudar a estabilizar bem as emoções da besta espiritual. Não é considerada rara, mas os chifres do veado tricolor são itens relativamente valiosos, em comparação com aquelas feras cruéis. O veado tricolor é uma besta espiritual bastante dócil, mas é exatamente por isso que frequentemente é cercado e atacado por outras feras. Uma razão importante é por causa de seus chifres. Os chifres do veado tricolor contêm uma energia estranha, desde que sejam absorvidos, a aumentar consideravelmente a própria força. O humano e a besta passaram metade do dia procurando. Quando estavam prestes a desistir, finalmente, encontraram-se à beira de um lago não muito longe. Descobrimos o rastro do cervo tricolor. No momento em que vimos o cervo tricolor, Leng Yueyou rapidamente me abraçou. SHHH, mantenha calma. Xiao Yao, não faça barulho. O cervo tricolor é muito sensível. Se ouvir o menor ruído, ele vai fugir. Nós o procuramos por tanto tempo. Não podemos deixar que ele fuja novamente. Um homem e uma besta, assim, na ponta dos pés. Aproximamo-nos do cervo tricolor que estava bebendo água. Quando estávamos prestes a nos aproximar do cervo tricolor, um outro grupo apareceu repentinamente na vegetação ao lado. Essas 2 pessoas eram da Academia Tianlong que vimos antes na porta. Não esperávamos que eles também estivessem de olho neste cervo. Xiao Yao, calma. Agora é com você. Eu assenti, pronta para agir a qualquer momento. Enquanto isso, as 2 pessoas do outro lado também viram Leng Yueyou à frente. Zoutong exclamou. Olha, tem pessoas do outro lado também. Parece ser da Academia Jiu Xiao. Zoutong fez uma careta e disse. Não passa de um lixo da Academia Jiu Xiao. Não se preocupe com ele. Depois que os 2 discutiram a estratégia, Zoutong de repente saiu correndo dos arbustos. Ele comandou sua besta espiritual para atacar o cervo tricolor. E aquele tigre de chamas rugiu. Correu rapidamente em direção ao cervo tricolor. O cervo tricolor percebeu o perigo. Ele imediatamente correu para os arbustos à esquerda. Mal sabia ele. Song Hong já havia se aproximado furtivamente. Quando o cervo tricolor estava prestes a chegar perto, ele imediatamente comandou a besta espiritual para atacar. Viu-se um morcego negro abrindo a boca. Ele produziu uma enorme onda sonora visível a olho nu. Com um zumbido, o cervo tricolor não teve tempo de desviar. Caiu diretamente no chão. Quando ambos estavam prestes a ter sucesso, Leng Yueyou rapidamente me comandou a correr em direção aos 2. A louva-a-Deus captura o gafanhoto. O pardal está atrás. É a nossa vez. Ao ver a besta espiritual que apareceu de repente, Zoutong e os outros 2 não ficaram nervosos, mas começaram a rir alto. Ha 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 ha. Vocês 2, uns inúteis, também querem roubar nossas coisas. Agora levem sua besta espiritual e saiam. Posso fingir que não te vi. Dito isso, comecei a comandar o tigre de chamas. Ele veio se aproximando de mim devagar. E, após verificar as informações das 2 bestas, não pude deixar de rir. Quem não sabe pensaria que são 2 bestas divinas. Esses inúteis de tal nível ainda se atrevem a se gabar. Ao ver isso, fui direto para o céu.
A presença do dragão dentro de mim rapidamente se lançou à frente. A pressão aterradora forçou as duas bestas ao chão. Os ossos do corpo continuaram a emitir estalos. Antes que Zoltong e o outro pudessem reagir, os dois imediatamente sentiram uma pressão. Uma bocada de sangue foi imediatamente expelida. Ao lado, Songhong disse com dificuldade: essa pressão é realmente aterradora. Aquela besta espiritual que nasceu de um ovo morto. Como pode ser tão forte? Justo enquanto os dois estavam aterrorizados, Leng Wei já havia pegado os chifres de servo em segredo e os levou para um lugar seguro. Xiao Yao, os chifres tricolores estão em mãos. Vamos embora. Dizia isso enquanto me acenava. Vendo isso, eu afastei minha pressão. Me virei e voltei ao lado de Leng Wei. Após um humano e uma besta saírem, Zoltong e o outro então se levantaram lentamente, dizendo com um certo receio: a Academia Juxiao não é só cheia de inúteis? Por que ela seria tão forte? Ao lado, Songhong balançou a cabeça. Vamos nos apressar e avisar os outros. Precisamos ter cuidado com essa mulher. Em seguida, os dois saíram trêmulos de aqui. Do outro lado, Leng Wei olhava os chifres de servo nas mãos. Não conseguiu evitar sorrir. Haha! Agora só falta a flor de concentração. Dizendo isso, pegou minha cabeça e me deu um beijo rápido. Hehe! Graças a você, Xiao Yao. Nos próximos 2 dias, Leng Wei me levou para procurar por toda parte. Finalmente vimos a flor de concentração em um arbusto. Ufa! Finalmente encontramos. Em seguida, ela olhou para o relógio. Restam ainda 2 dias e meio para sair do cenário. Agora é hora de dar uma boa melhorada em Xiao Yao. Assim que terminou de falar, ouvimos, não muito longe, de repente, um estrondoso rugido. O som era alto, fazendo os tímpanos doerem. Leng Wei franziu a testa. Disse com estranheza. Mesmo uma besta feroz de nível elite não poderia emitir um som com essa energia. Xiao Yao, devemos ir dar uma olhada? E depois de olhar para a origem do som, eu acenei com a cabeça. Porque eu senti uma leve perturbação de sangue naquela direção. Senti uma leve ondulação de sangue. Em seguida, nós, um humano e uma besta, seguimos em frente. As árvores ao redor foram se tornando mais densas, e as bestas ferozes cada vez mais raras. Leng Wei disse, franzindo a testa. Xiao Yao, parece que estamos cada vez mais perto do círculo interno. Após pensar um pouco, decidi me aproximar para dar uma olhada. Depois de passar por um monte de arbustos, quanto mais entrava, mais o ar ficava frio. Era como estar em um mundo de gelo e neve. Enquanto Leng Wei observava o ambiente ao redor, viu uma enorme criatura em forma de serpente, toda preta como gelo, que lentamente se arrastava para fora. Os olhos de Leng Wei se contraíram ao lado. Aquilo era uma Jiao de gelo profundo. Incrivelmente, ela havia evoluído a esse ponto. Ao ouvir as palavras de Leng Wei, finalmente entendi. Era uma besta espiritual da espécie Jiao. Não é à toa que senti um traço de linhagem dracônica dentro dela. E também, no caverna que acabamos de visitar, havia uma presença que não era inferior à dela. Enquanto refletia, os arbustos ao meu lado fizeram um ruído sussurrante. Certamente, esse tipo de barulho atraiu muitas pessoas. Até Li Yixuan veio correndo. Quando esse grupo percebeu que era uma Jiao de gelo, senti-me extremamente chocado. A consciência territorial do dragão de gelo é muito forte. Parece que algo entrou aqui há pouco. De fato, ouviu-se um grito agudo no céu. 2 bestas ferozes da espécie águia apareceram no céu. Aquilo é. O vento deveria. Leng Wei ficou surpresa. A águia do vento cortante também é uma besta espiritual evoluída. Elas se alimentam naturalmente de serpentes. Pode-se dizer que são inimigas naturais do dragão de gelo. Nesse momento, Leng Wei me falou. Xiao Yao, em breve, vamos observar a situação. Quando elas estiverem se ferindo mutuamente, então, nós aproveitamos a oportunidade. Eu acenei com a cabeça. De repente, parecia que eu percebi algo. Então, comecei a fazer gestos para Leng Wei. Embora fosse bastante abstrato, mas ela ainda entendeu o que eu queria dizer. Xiao Yao, você está dizendo que há um ninho de pequenos dragões de gelo na caverna? Eu acenei com a cabeça. O dragão de gelo possui um traço do sangue da linhagem dracônica em seu interior. Não pode estar errado. Ao ouvir isso, Leng Wei franziu a testa. Olhou para mim. Sua expressão era um pouco hesitante. Ao ver isso, eu suspirei resignado. Acenei com a cabeça.
Afinal, havia um pouco de laços de sangue. Leng Yueyao me olhou e concordou. Me abraçou. He. Xiao Yao é o melhor. E do outro lado da grama. O que você quer dizer é que na caverna há ovos de... Isso mesmo. Minha besta espiritual não pode estar errada. Aquele homem acenou com a cabeça confiante. Ao ouvir essas palavras, Shen Leshan da Academia Kanglan ficou instantaneamente animado. Ovos de... No mercado negro, eles podem valer milhões. Eu não acredito. Tanto dinheiro. Todos ficaram muito felizes ao ouvir isso. Nesse momento, Shen Leshan disse animado. Assim que eles começarem a brigar, nós vamos entrar furtivamente. Todos acenaram com a cabeça em concordância. Entendido. De repente, vimos aquela águia veloz pairando sobre nossas cabeças. Finalmente não consegui me controlar. Acelerei em direção ao dragão de gelo, emitindo uma série de explosões sonoras. O dragão de gelo no chão não recuou nem um pouco. Lentamente abriu a boca, concentrando-se em criar inúmeras estacas de gelo. Rápido, disparando em direção ao céu. No segundo seguinte, a águia de vento começou a girar rapidamente. As estacas de gelo disparadas pelo dragão de gelo foram todas rebatidas. Em seguida, a águia de vento disparou rapidamente. Dezenas de lâminas de vento poderosas. No entanto, o dragão de gelo apenas balançou a cauda. As lâminas de vento foram todas despedaçadas. Justo quando o dragão de gelo balançou a cauda e ficou rígido, outra águia de vento no céu aproveitou a oportunidade. Mergulhou rapidamente. Picou várias escamas do dragão de gelo. No final, o dragão de gelo não conseguiu vencer as duas águias de vento. Gradualmente foi derrotado. Leng Yueyao suspirou. Afinal, não conseguimos vencer? Aves de rapina naturalmente vencem serpentes. E agora são duas. E eu, que estava ao lado, de repente pensei em algo. Olhei para as pessoas da Academia Kanglan. Vi o dragão de gelo caindo em desvantagem. Esses caras com certeza vão agir. E de fato, dois alunos entre eles, ao ver o dragão de gelo em desvantagem, ignorando o aviso de Shen Leshan, correram direto para fora. No entanto, na mesma fração de segundo em que os dois saíram, a temperatura ao redor caiu subitamente. Incontáveis fragmentos de gelo se juntaram rapidamente ao corpo do dragão de gelo. Em seguida, uma terrível aura de frio extremo irrompeu do corpo do dragão de gelo. Em um instante, tudo ao redor foi congelado. Claro que isso incluía aqueles dois. E as duas águias velozes, utilizando seu movimento rápido, voaram para o alto para escapar do frio. Vendo as duas pessoas congeladas como estátuas de gelo, Shen Letian e os outros estavam suando frio. Ainda bem que a distância é maior. Caso contrário, também se tornaria uma bela obra de arte. Então, as duas águias de vento continuaram atacando. Logo, a serpente de gelo já estava cheia de ferimentos. Seu corpo balançava perigosamente, prestes a cair. Shen Letian viu que a oportunidade tinha chegado. Ele liderou o grupo para contornar pela lateral. E então entraram na caverna. Leng Yueyao estava se preparando para partir. Mas então, ouviu-se atrás dela o som desdenhoso de um grunhido de Li Xuan. Um bando de idiotas correndo para a morte. O que foi? Você também vai acompanhá-los? Se você morrer, o contrato do mês que vem será automaticamente cancelado. É claro que Li Xuan também percebeu. Havia uma presença não fraca naquela caverna. E Leng Yueyao apenas lançou um olhar frio para ela. Então me levou para dentro da caverna. Li Xuan estava rindo friamente por dentro. Parecia já ter pensado na trágica situação após a morte de Leng Yueyao. Idiota. Eu não vou limpar sua bagunça. Dentro da caverna gelada, vimos um dragão de gelo prestes a morrer, que estava se contorcendo lá dentro. E ao seu lado havia 6 ovos de dragão não chocados. As pessoas que entraram na caverna ficaram imediatamente assustadas ao ver o dragão de gelo. Foram instantaneamente paralisadas de medo no chão. Depois, ao ver claramente sua aparência, imediatamente suspiraram aliviadas. Haha! Olha, ela parece estar ferida. Todos logo ordenaram que as bestas espirituais atacassem. O dragão de gelo gravemente ferido estava prestes a atacar, mas logo foi atacado por outras bestas espirituais. Vendo que o dragão de gelo não tinha mais forças para resistir, Shen Letian e os outros imediatamente correram para a frente. Cada um pegou um ovo de dragão e saiu correndo. No momento em que o ovo do dragão foi levantado, o dragão de gelo lutando do lado de fora da caverna imediatamente percebeu algo. Ignorando os ataques da águia do vento, correu freneticamente em direção à caverna.
Mas os ataques daquelas duas águias do vento eram muito contundentes, fazendo com que o dragão de gelo não tivesse forças para voltar. Justo quando Shen Letian e os outros estavam prestes a sair da caverna, Leng Yao de repente se colocou na entrada da caverna. Disse sorrindo: Amigos, para onde vocês vão? No momento em que viu Leng Yao, Zhou Tong teve uma expressão extremamente feia. Shen Letian franziu a testa e disse: Se não quiser morrer, saia rapidamente. Enquanto as duas partes estavam em um impasse, eu já me aproximei furtivamente do lado do dragão de gelo. Considerando que você tem um pouco do sangue do meu clã de dragões, vou te conceder uma oportunidade. Dito isso, colocou uma gota de sangue sobre o corpo do dragão de gelo, e quando o sangue caiu sobre a gelo dragão, ela o absorveu instantaneamente. Em seguida, as feridas feias em seu corpo começaram a se curar a uma velocidade visível a olho nu. A frieza dentro dela aumentou instantaneamente. Em apenas alguns segundos, o gelo dragão que estava quase à beira da morte, sua presença de repente se tornou aterrorizante. No segundo seguinte, ela levantou a cabeça em choque. Ela sentiu em seu corpo espiritual à sua frente a pressão que vinha da alma. E então, o gelo dragão baixou lentamente a cabeça. Se submeteu à besta espiritual à sua frente. Agradeço, venerável. Sua grande bondade eu nunca esquecerei. Em resposta a isso, eu apenas acenei casualmente com a garra. Não precisa de mais formalidades. Foi meu mestre que me pediu para fazer isso. Ao ouvir essas palavras, os olhos do gelo dragão se encheram de choque. Quem foi tão ousado para ousar aceitar você como sua besta espiritual? Mas eu não dei muitas explicações. Apenas apontei para a entrada da caverna. Isso não é algo que você deva saber. Está na hora de fazer aqueles pagarem o preço. O dragão de gelo assentiu com a cabeça. Nos olhos, uma faísca de ferocidade brilhou. Justo quando Shen Letian e os outros estavam prontos para atacar Leng Yao, uma aura terrível surgiu repentinamente por trás. De repente, uma boca sanguinolenta desceu do céu. Em um único ataque, engoliu uma pessoa junto com sua besta espiritual. Os músculos internos se contraíam incessantemente. A pessoa não conseguia nem emitir um grito de dor. Ao ver alguém ao seu lado ser engolido vivo, os outros ficaram instantaneamente atordoados. Em meio à confusão, todos começaram a comandar suas bestas espirituais para atacar. Mas eles, juntos, não conseguiam resistir a um único golpe do dragão de gelo. Todos sofreram danos significativos imediatamente. Um deles, em pânico, correu para fora da caverna. Não esperava ser capturado diretamente pela águia do vento cortante. Acabou se tornando um lanche. O objetivo da águia do vento cortante era, na verdade, os ovos de dragão dentro da caverna. Agora, os humanos chegaram antes. Como poderiam não ficar irritados? Os outros que sobraram também não se importavam mais. Depois de deixar os ovos de dragão, saíram correndo e rolando. A águia do vento cortante não se importou com nada disso. Cada mordida era crocante. Enquanto isso, Shen Letian aproveitou a confusão e fugiu. Em apenas alguns minutos, dentro da caverna, restava apenas Leng Yao. Leng Yao, com uma expressão animada, correu até mim. Xiao Yao, você é incrível. Ao ouvir isso, fiquei cheio de orgulho. Isso me deixou muito feliz. Ao ver essa cena, Leng Yao não conseguiu conter o riso. Vamos ajudar lá fora. Fora da caverna. Vendo que o dragão macho de gelo tinha restado apenas metade do corpo, justo quando ia ser atacado pelo águia do vento cortante, a fêmea de gelo cheia de energia saiu disparada da caverna. O gelo dragão agora é 100 vezes mais forte do que em seu auge. Será ainda mais aterrorizante. Em apenas um encontro, o frio intenso que veio na direção dele feriu gravemente uma das águias instantaneamente, e então fugiu apressadamente. A outra, ainda determinada, tentou correr em direção à entrada da caverna. Então, ouviu-se um rugido de dragão dentro da caverna. O rugido assustou a águia tanto que suas penas caíram, e ela imediatamente saiu correndo. Nesse momento, o dragão masculino de gelo estava à beira da morte. Vendo que seu poder de gelo não poderia salvá-lo, ele então imediatamente se aproximou de mim e se deitou. Sênior, por favor, ajude a salvá-lo. Eu estou disposto a oferecer meu núcleo de besta a você. Após dizer isso, o dragão de gelo então ofereceu voluntariamente seu núcleo de besta. Ao lado, Leng Yao olhou para mim com compaixão. Eu só consegui suspirar impotente. Gotejei uma gota de sangue sobre ele. Então, vi aquele corpo mutilado.
Instantaneamente, brotaram pequenas carneiras. Rápido, consertou o corpo. Leng Wei, que testemunhou essa cena, ficou com os olhos arregalados. Uma leve surpresa surgiu em seu olhar. Ele se recuperou imediatamente. Xiao Yao, seu sangue é assim tão curativo? Ao ouvir isso, levantei a cabeça com orgulho. Isso é natural. Eu tenho um nobre sangue de dragão ancestral. Com mais algumas gotas, eu poderia até fazer com que eles evoluíssem para dragões. Alguns minutos depois, o macho da besta espiritual de gelo já estava completamente recuperado. As duas bestas imediatamente me agradeceram, e depois me levaram para dentro da caverna de gelo. Enquanto olhava confuso para a parede de gelo à minha frente, vi uma besta espiritual de gelo negro dando uma cabeçada. Quebrou a parede de gelo. Atrás da parede de gelo, havia uma mina brilhante. Esta cena realmente chocou Leng Wei. Minério de ferro frio, que só cresce em terras de extremo frio. É um minério que cresce apenas ali, e é extremamente raro. Não só pode aumentar o poder das bestas espirituais do tipo gelo, como também pode ser usado para fabricar armaduras. Não esperava encontrar tanto aqui. Leng Wei riu de forma travessa. Ela rapidamente se aproximou, coletando minério de ferro frio. Em seguida, Ergial tirou uma erva. A erva espiritual era completamente translúcida. Suas folhas eram afiadas como cristais de gelo. Ao ver essa erva espiritual, eu fiquei um pouco confuso e perguntei: que poder poderoso de gelo! O que é isso? Justo quando eu ia perguntar, um grito agudo de Leng Wei respondeu à minha dúvida. Erva do dragão de gelo. Eles realmente têm uma erva espiritual rara desse nível. Enquanto eu estava confuso, Leng Wei continuou. A erva de dragão de gelo é geralmente usada por serpentes do tipo gelo. Um material essencial para quebrar o limite. Também é eficaz no tratamento de danos de fogo, causando queimaduras com efeitos incríveis. Ao ver isso, eu acenei com a cabeça. Aceitei esta planta espiritual. Enquanto Leng Wei estava extremamente animada. De repente, ela pensou em algo. E a vi gritar. Acabou! Parece que não temos tempo suficiente. O tempo da instância está acabando. No segundo seguinte, duas bestas se encararam. Elas nos levantaram suavemente, eu e Leng Wei, sobre suas cabeças. E então avançaram rapidamente em direção à saída. Enquanto isso, restava meia hora até o fim da instância. Xu Xiaoyan olhou ansiosamente para a saída. E viu Li Xuan saindo devagar. Xu Xiaoyan apressadamente perguntou. Yi Xuan, você viu a Wei? É. Li Xuan deu de ombros. Respondeu friamente. Pode ser que já tenha sido digerido pelo dragão de gelo. Ao ouvir isso, Xu Xiaoyan ficou pálida. Ela disse tremendo. Vocês encontraram o dragão de gelo? Li Xuan agitou a mão impaciente. Leng Wei é muito gananciosa. Para roubar os ovos do dragão de gelo. Tenho medo de que agora não reste nem mesmo o corpo. Assim que terminou de falar, viu-se. Shen Lei tinha montado em sua besta espiritual. Saiu correndo de forma desajeitada. O instrutor da academia Tianlong, Xu Tianhui, ao ver Shen Lei daquele jeito, imediatamente se aproximou e perguntou. Letian, o que exatamente aconteceu? Shen Lei estava ofegante. Após se recuperar por um bom tempo, finalmente contou em detalhes o que eles haviam enfrentado. Ao ver essa cena, Xu Xiaoyan sentiu o coração na garganta. Agora ela acreditava que o que Li Xuan disse era verdade. Eles realmente foram roubar os ovos do dragão de gelo. Aquela Yao não estaria também? À medida que o tempo passava, segundo a segundo, neste lado da academia Tianlong, não se viu o semblante de Leng Wei. Zoutong estava extremamente feliz por dentro. Aquela mulher deve ter morrido lá. Restavam menos de 2 minutos e meio até o fim. A esperança de Xu Xiaoyan gradualmente se desfez. Quando todos estavam prontos para partir, na floresta distante, de repente apareceu uma agitação. Esse som era muito alto. Todos os presentes ouviram claramente. As pessoas ao redor rapidamente convocaram suas bestas espirituais. Todos, cuidado! Algo está vindo na nossa direção. No próximo segundo, o dragão de gelo irrompeu da floresta inicial. Caramba! Droga! É realmente esse dragão de gelo. Não é. Não é só roubar alguns ovos dele? A questão é, precisamos perseguir tão longe? Shen Lei não respondeu. Em vez disso, estava com uma expressão séria. Ele estava fixando os olhos naquelas que estavam na sua frente, a besta espiritual, o dragão de gelo. Agora estamos em apuros.
Mesmo que tivéssemos 10 de nós, não conseguiríamos derrotar uma besta espiritual como essa. Eu vou distrair essa besta espiritual agora. Vocês procurem uma oportunidade. Ele ainda não tinha terminado de falar. Então, eles viram Shen Letian e os outros. Eles já estavam correndo rapidamente para longe. Shi Tianhui praguejou em silêncio, enquanto estava desesperado. Então, ele viu algo acima da cabeça do dragão de gelo. Uma jovem humana apareceu de repente. Ao ver essa cena, todos ficaram atordoados. Todos se olharam confusos. Seus rostos estavam todos com expressões de choque. E Xu Xiaoyan, ao reconhecer a pessoa em cima, imediatamente exclamou: Yue Yao! É ela, Yao! Todos os presentes tinham expressões de quem viu um fantasma. Leng Yue não apenas não morreu lá, como se não bastasse, ainda foi trazida de volta pelo dragão de gelo, enquanto todos estavam confusos. Então, vi Leng Yue dando um tapa na cabeça do dragão de gelo. Muito bem, pessoal, chegamos. Desta vez, você vai ter um trabalho duro. O dragão de gelo deixou Leng Yue no chão. Ele falou comigo. A gratidão pela salvação do meu antecessor. A tribo do dragão de gelo nunca esquecerá. Se precisar de ajuda, estarei à disposição para ajudar. Após responder, deixei que ele fosse embora. Ao ver o dragão de gelo se afastar, todos finalmente recobraram o senso. E Leng Yue então soltou um longo suspiro. Finalmente alcançamos. Graças ao pequeno dragão desta vez. Dito isso, ela se dirigiu a Xu Xiaoyan. Até que Leng Yue chegou perto. Xu Xiaoyan começou a voltar ao normal. Yao, você. Antes que Xu Xiaoyan pudesse terminar, vi Leng Yue tirando os itens da missão. Professora Xu, por favor, faça a contagem. Todos os itens estão aqui. Oh, tudo bem. Ao ver que Leng Yue estava bem, Xu Xiaoyan também não queria pensar muito nisso. De qualquer forma, o importante é que ela voltou. E, ao lado, Li Xuan viu Leng Yue voltar em segurança. E disse, claramente irritada: Leng Yue, você realmente tem sorte, não é? Conseguiu sobreviver a isso. Embora não saiba qual foi o seu método para controlar aquela besta espiritual de nível divino. Mas em um mês, quem vai perder será você. Quando meu vento de gelo evoluir, você e sua besta espiritual terão que sair da academia. Depois de falar, virou-se e foi embora. Encarando as provocações de Li Xuan, Leng Yue apenas lançou um olhar indiferente para ela. E não deu atenção. Era só uma palhaça. Ao voltar para a academia Jiuxiao, já era muito tarde. Xu Xiaoyan verificou os itens da missão e deixou Leng Yue voltar para descansar. Assim que se deitou na cama, Leng Yue bateu na cabeça e de repente lembrou de algo importante. Xiao Yao. Assim que deitou na cama, Leng Yue bateu na cabeça. De repente, lembrou-se de uma coisa importante. Xiao Yao. Eu esqueci novamente de comprar uma cama para sua besta espiritual. Ao ouvir isso, eu apenas sorri levemente. Que cama pequena você ainda precisa? Com um batimento de asas, ele mergulhou nos braços de Leng Yue. Na manhã seguinte, depois de obter o distintivo de aprendiz de domador de bestas, Leng Yue me levou até a oficina de forjamento. Afinal, havia tantas minas de ferro gélido. Era natural que precisássemos forjar um conjunto de equipamentos de defesa. E enquanto estávamos a caminho da oficina de forjamento, encontramos Yanhan, que estava saindo para comprar café da manhã. Assim, as duas se juntaram e foram até a maior oficina de forjamento da cidade Linjiuan. Olhando para a oficina familiar, Leng Yue se lembrou das coisas de sua vida passada. Naquela época, ela costumava vir aqui vender equipamentos. Continua tão familiar. Ela murmurou em voz baixa. Então, ela chegou ao balcão da oficina. Assim que os funcionários viram que havia clientes, imediatamente se aproximaram educadamente para dar as boas-vindas. O que os dois clientes precisam? Leng Yue disse com um sorriso. Eu tenho um pouco de minério de ferro frio aqui. Por favor, faça 3 conjuntos de equipamentos para mim. Ao ouvir isso, a recepcionista ficou momentaneamente surpresa. É bom saber que a raridade do minério de ferro frio. Nem pense em um conjunto de equipamentos, mesmo que seja um par de pulseiras. Isso já seria algo muito luxuoso. E a conversa entre os dois foi ouvida pelo supervisor que passava. Ai! Agora realmente há de tudo. Alguém fala em fazer 3 conjuntos de equipamentos de ferro frio. Uma conversa dessas é para se gabar até nas nuvens. Ilan, sua visão é realmente muito ruim.
Ao lado, Shinya imediatamente se manifestou com uma teoria. Como você pode ser assim? Com que direito você menospreza os outros? Enquanto isso, Suagao apenas riu. Não é que eu menospreze os outros. Vocês dois parecem apenas dois estudantes pobres. Criar um conjunto de armadura de ferro frio. Precisamos de 400 minas de ferro frio. 3 conjuntos exigem 1.200. Com você sendo apenas um discípulo de domador de bestas, você realmente consegue apresentar tudo isso? Enquanto falava, apontou para o emblema no peito de Leng Yueyao. Suagao falou isso com uma voz muito alta. Logo atraiu alguns espectadores curiosos. Enquanto todos discutiam sobre essas duas pessoas, se eram ou não filhos de família rica, um deles disse com desdém: ela está vestindo o uniforme da academia Jiu Xiao. Quem pode ser um filho de família rica? Ao ver a atitude arrogante da pessoa, eu queria muito dar um tapa e encravá-lo na parede. Se ele fosse apenas uma besta espiritual, já teria sido transformado em um espeto assado. Diante da atitude agressiva de Suagao, Leng Yueyao não ficou irritada, mas respondeu com uma pergunta. Se eu conseguisse apresentar tudo isso, o que você faria então? Ouvindo as palavras de Leng Yueyao, Suagao sorriu com desdém. Se você conseguir pegar isso, eu imediatamente sairei daqui. Ao ouvir isso, Ilan apressadamente balançou a mão. Não há necessidade disso, Sr. Su. Mas Suagao não apenas não aceitou a boa intenção de Ilan, como se tornou a repreender ela severamente. HMPH. Você também. Nem sequer tem essa percepção. Quando isso acabar, você pode simplesmente ir embora. O rosto de Ilan instantaneamente ficou pálido. De repente, sentiu como se o céu estivesse desabando. Suagao fez uma careta, com um olhar hostil encarando Leng Yueyao. Pega aí. Eu vejo que você está apenas se fazendo aqui. Neste momento, todos os olhares se concentraram em Leng Yueyao. Viu-se que Leng Yueyao sorriu levemente, com os 5 dedos abertos. Instantaneamente, uma a uma, as pedras de ferro frio começaram a cair do anel de armazenamento. À medida que o ferro frio no chão aumentava, a expressão de Suagao também ficou gradualmente feia. As pessoas ao redor também ficaram surpresas, com a boca aberta. Tanto minério de ferro gelado. Isso deve valer uma fortuna. E depois que Leng Yueyao derramou 1.200 moedas, ela olhou para Suagao com um sorriso zombeteiro e disse: o que você acha? Quer que eu conte? Até que o frio preenchesse toda a oficina. Suagao começou a voltar à realidade. Ele tinha uma expressão de espanto. Isso. Como isso é possível? Já que eu trouxe. Então, por favor, cumpra o acordo de aposta. Assim que Leng Yueyao terminou sua fala, a multidão logo abriu passagem. Ao ver aquela cena, Suagao disse, envergonhado e furioso: deixe uma linha de esperança hoje, para que nos encontrarmos bem no futuro. Não seja tão radical em tudo. E Leng Yueyao apenas respondeu com indiferença: não precisa fazer isso. Depois que você sair por esta porta, eu acho que nunca mais vou te ver. Ao ouvir isso, Suagao cerrou os dentes e disse: eu sou alguém da família Su. Acredita ou não, eu posso fazer você não sobreviver mais na cidade de Linjiuan. Ao ouvir as palavras Clã Su, a multidão ao redor do artista de quadrinhos instantaneamente ficou em silêncio. A família Su é uma das 4 grandes famílias da cidade de Linjiuan. Essas 4 famílias têm um poder absoluto na cidade de Linjiuan. Essas 4 famílias têm um poder absoluto na cidade de Linjiuan. Vendo Suagao agora se recusando a aceitar os fatos, ele ainda tenta intimidar os outros com sua influência. Leng Yueyao virou-se para me olhar. E quando eu vi isso, imediatamente voei para o ar. A energia dentro de mim começou a escalar gradualmente. Eu já te suportei por muito tempo. Seu cachorro idiota. Suagao, ao ver essa cena, ficou completamente em pânico. Seu corpo recuava continuamente. O que você vai fazer? Aqui é uma forja. Você não pode fazer o que quiser. Mas antes que pudesse terminar a frase, eu o agarrei diretamente e o joguei para fora. Suagao, deitado do lado de fora, disse com raiva: a academia Jiu Xiao, certo? Eu vou lembrar de vocês. Depois de dizer isso, ele saiu correndo rapidamente. Ilan, ao lado, disse com preocupação: Suagao realmente é da família Su. Com isso, temo que seja perigoso para ele. E a Fria Yueyao disse calmamente: não tem problema. Se ele não estiver satisfeito, que venha à academia Jiu Xiao me procurar. Na última vida, a onda de bestas chegou.
Muitas famílias da cidade Linjion estavam lutando desesperadamente. Apenas a família Su escolheu fugir no último momento. Famílias como essa permanecer na cidade Linjion é um verdadeiro desastre. Ilan balançou a cabeça entre risos e lágrimas. Deixe-me cuidar dos trâmites para você. Dito isso, ele recolheu todo o minério de ferro congelado. Após resolver a situação, Yu Eiyao se despediu alegremente do ateliê. No escritório do presidente do ateliê, ouvindo sobre o que havia acontecido, um homem de meia-idade disse com interesse: "O que você quer dizer é que um estudante da academia Juxiao tirou casualmente 1.200 de minério de ferro congelado?" "Sim, presidente. Estou pensando. Será que ela é uma dessas crianças de famílias aristocráticas?" O presidente pensou por um momento. "Quando ela voltar para pegar a armadura na próxima vez, lembre-se de me avisar com antecedência." "Uhul! Yu Yao, você realmente vai me dar uma armadura de gelo?" ela disse, incrédula, com um sorriso no rosto. "Eu não tenho nada com que retribuir. Só posso me oferecer em troca." Dito isso, logo, ela se pendurou em Kou de Yu Yao. "Haha, tudo bem. Você pode voltar para o dormitório primeiro. Eu vou com Xiao Yao fazer uma dungeon." Depois da despedida, Kou de Yu Yao me levou até a entrada da dungeon. Olhando para a dungeon à minha frente, Kou de Yu Yao pensou: "Xiao Yao, vamos para a dungeon intermediária. Dungeons de nível baixo são muito sem graça." Ao ouvir isso, assenti com a cabeça. Veima seguiu atrás de Kou de Yu Yao. Zoom. A seleção para a dungeon intermediária começou. Seleção concluída. Sua dungeon desta vez é o Castelo Perdido. Nível do seu espírito animal detectado. Não atinge os requisitos da dungeon. Por favor, escolha com cautela antes de entrar. Xiao Yao agora só tem nível 7. Justo quando Kou de Yu Yao hesitou por causa disso, eu cliquei diretamente na tela. Mas, abrir a missão. O que temer? Eu sou invencível. Leng Yue olhou para mim e acenou com a cabeça, sem saber o que fazer. Tudo bem. Tenha cuidado mais tarde, ok? As pessoas ao lado ficaram surpresas ao ver que ela entrou em uma missão de nível médio. Todos se assustaram. Meu Deus! Eu não estou vendo errado, estou? Leng Yue escolheu uma missão de nível médio. Ela realmente não tem medo da morte. Não muito depois, a notícia de que Leng Yue entrou na missão de nível médio chegou aos ouvidos de Wu Lin. O quê? Como ela foi para uma missão de nível médio? Lá, o nível mais baixo é 15. Ai, agora isso é um grande problema. Após entrar no portal, eu vi um deserto sem fim. Assim que vi o ambiente ao redor, eu fiquei completamente atordoado. O que eu estou fazendo aqui? Isso ainda é dentro do país? Eu fui teletransportado para o deserto. Isso claramente pegou Leng Yue de surpresa. Essa missão é um pouco diferente do que eu imaginei. Enquanto Leng Yue ainda estava observando o ambiente ao redor, eu já comecei a procurar as feras próximas. Não importa, já estou aqui. Vamos completar a segunda evolução aqui mesmo. No momento em que procurava por feras ferozes em determinado local, de repente, um escorpião saiu de um monte de areia ao lado. A cauda veio rapidamente em minha direção. Ainda bem que eu reagi a tempo. Voei rapidamente para o alto. Ao ver que eu estava sendo atacado, Leng Yue rapidamente me alertou. Este é um escorpião do deserto. O veneno deles é extremamente forte. Dito isso, Leng Yue rapidamente ativou o escudo de proteção. Afinal, eu não tenho o mesmo corpo da minha vida passada. Se eu fosse picado, não sei se haveria uma próxima vida. Além disso, o domesticador de bestas também seria ferido. As bestas espirituais também seriam afetadas. E quando eu consegui ver as informações do escorpião, não pude deixar de ficar surpreso. Este painel é até mais alto que o do Rei Lobo. Mas quanto maior o nível, mais experiência você ganha. Pensando nisso, mergulhei direto para baixo. A garra do dragão colidiu instantaneamente com as garras duplas. De repente, senti uma estranha sensação. Este escorpião venenoso causa envenenamento ao toque. Parece que precisamos terminar isso rapidamente. À medida que as duas bestas continuavam a lutar, o escorpião venenoso estava ficando cada vez mais cansado. Até que sua cauda foi arrancada por mim. O escorpião finalmente não aguentou e foi derrotado. Jin, parabéns, você alcançou o nível 9. Foram automaticamente extraídos 2 atributos: Mestre do Caos e Evolução de Devorar Infinito. Olhando para as palavras Evolução Infinita, eu cocei a cabeça. Então, essa coisa pode evoluir também. Antes,
Era recompensado por devorar objetos de energia espiritual. Agora, matar bestas ferozes também dá recompensas. Pensando nisso, soltei uma risada. Enquanto eu colhia os pacotes de experiência, de repente, todo o deserto começou a tremer violentamente. Um enorme escorpião venenoso do deserto emergiu. Ao ver essa cena, a expressão de Leng Yueyao mudou levemente. Isso é de fato o rei escorpião do deserto. Xiao Yao, tenha muito cuidado. Com preocupação nos olhos, Leng Yueyao disse. Ao ouvir o aviso de Leng Yueyao, eu rapidamente verifiquei as informações sobre ele. Não é. Esses valores básicos estão todos acima de 100. Parece que será outra batalha difícil. Dito isso, saltei para frente. E o rei escorpião também rugiu. Matou tantos dos meus descendentes. Morra! Foi apenas uma colisão. Eu instantaneamente senti o poder imenso do rei escorpião. Ainda bem que eu tenho o poder de privação. E essas duas habilidades, o poder de privação e o mestre do caos. Assim que for ativada uma vez, ele certamente morrerá. Justo quando eu estava quase sem forças. Finalmente ativei o efeito do mestre do caos. Ao ver a notificação do sistema, voei diretamente para o alto, saindo da batalha. Após sair da batalha, o sangue ancestral do dragão começou a curar meus ferimentos. Olhando para o escorpião abaixo, ataque constante em direção ao espaço vazio, acumulando diretamente a chama do dragão arcaico. Em seguida, uma enorme coluna de fogo atingiu diretamente o escorpião do deserto. Embora não pudesse matá-lo instantaneamente, causou um dano enorme. Finalmente, após um desgaste constante, o escorpião finalmente não conseguiu resistir. Transformou-se em um enorme escorpião assado. Jin, parabéns, você alcançou o nível 10. Um atributo foi automaticamente extraído. Parte do corpo cresceu. Após ver a habilidade deste atributo, eu de repente pensei em algo. Essa habilidade de 3 minutos é realmente para homens, certo? Porque sinto que algo está estranho. Em seguida, verifiquei o painel. Legal, os atributos aumentaram tanto. O que é isso? Livro de habilidades e chave. Uma masmorra escondida ou o tesouro do escorpião? Parece que preciso investigar bem aqui. Não sei quanto tesouro esse velho escorpião escondeu. Nesse momento, Leng Yueyao correu preocupado em direção a mim. De repente, pulou sobre mim e me abraçou. Como está o Xiao Yao? Ele não se machucou, certo? Eu balancei a cabeça. Então, abri lentamente minhas duas garras de dragão. Leng Yueyao olhou para essas duas coisas. Sua expressão mudou levemente. Isto é marca registrada. A chave para abrir o segredo. Na vida passada, eu também consegui uma chave assim. E encontrei um local secreto escondido. Dentro, havia não apenas muitas ervas preciosas, mas também muitos núcleos de feras comuns. Em seguida, ela olhou para o núcleo da Scorpion King. Xiao, isso é uma boa coisa. Rápido, absorva isso. Eu acenei com a cabeça. Uma mordida crocante. Absorvi com sucesso o núcleo da Scorpion King. Ganhei 10 de poder de ataque. Em seguida, Leng Yao procurou comigo a porta do local secreto. Durante a busca, eu também usei todos os pontos de habilidade desse período. Aumentei todos os pontos das habilidades. Melhorei a habilidade Garras de Dragão. Melhorei a habilidade Escama de Defesa. Durante a procura pela entrada da caverna, também comi a carne do Rei Escorpião do Deserto. Como o Rei Escorpião do Deserto já havia sido assado pelo fogo do dragão antigo, o sabor e a textura estavam bastante bons. Não foi surpreendente que também adquiri uma habilidade que pode envenenar o oponente. Também não é ruim. Finalmente, a pessoa e a besta encontraram um lugar semelhante a uma entrada. A caverna estava estranhamente silenciosa. Não sei há quanto tempo estou andando no escuro. Finalmente cheguei a um lugar. Uma área extremamente ampla. À frente, apareceu um majestoso portão de pedra. Justo quando Leng Yueyao estava prestes a correr em direção a ele, eu instantaneamente percebi algo. Voei rápido para a frente de Leng Yueyao. Bloqueei seu caminho. E então apontei para a frente. Xiao Yao, você quer dizer que há algo à frente? Eu acenei com a cabeça. Voei cautelosamente para a frente. Quando estava a 20 metros do portão, 4 luzes vermelhas apareceram de repente à frente. Acabei de me afastar. E então vi um enorme bastão vindo em minha direção. Um estrondo. A enorme força de impacto quebrou o chão. Meu Deus! Ainda bem que consegui me esquivar a tempo. O que é isso? Depois de dizer isso, olhei para trás. Quando a poeira se dissipou,
Foi então que consegui ver claramente. Vi que era um enorme Meior, erguendo-se em frente à porta de pedra. Leng Yueyao ficou surpresa. Xiao Yao. Este é um Meior. Eles têm inteligência baixa, mas têm alta ofensiva e defesa. E uma vez que escolhem um alvo, só vão parar quando matarem o oponente. Na minha vida anterior, na cidade Lingjiuan, enfrentamos uma onda de bestas. Esses Meiors eram os pioneiros. Eles têm um nível muito alto. E têm pele grossa e carne dura. Os ataques das bestas espirituais não conseguem romper sua defesa. Mas, eles têm uma fraqueza fatal, que é a sua visão ruim. Depois de dizer isso, Leng Yueyao encontrou um lugar seguro para se esconder. Então, ela se envolveu com um escudo de proteção. Após ver que Leng Yueyao estava segura, eu finalmente comecei a lutar com tranquilidade. Estava prestes a agir, quando, não muito longe na escuridão, um par de olhos vermelhos piscava rapidamente. Na próxima segundo, houve um estrondo. Outro Meior caiu do céu. Ele atingiu o chão com força. 2 Meiors. Então, eu já comi carne de escorpião, mas nunca provei a desse Meior. Como queria acabar rapidamente com a luta, eu usei diretamente a chama do dragão antigo, mas não esperava que o Meiorca apenas com um escudo conseguisse bloquear. Então, o Meiorca atrás de mim atacou rapidamente e lançou o bastão contra mim com força. Eu fui derrubado instantaneamente no chão. Ao lado, Leng Yueyao viu essa cena e pulou com urgência. Instantaneamente, ela chamou a atenção de 2 Meiors. No momento em que as duas semibestas se viraram, eu lancei 2 chamas de dragão antigo instantaneamente. Instantaneamente, derrubei as 2 bestas no chão. E então avancei rapidamente. As garras do dragão, combinadas com a habilidade de penetração absoluta, acabaram por eliminar as 2 semibestas. Jin, parabéns, hospedeiro, você subiu para o nível 12. Após eliminar as 2, eu desabei no chão sem forças. Realmente, a diferença de nível ainda é um pouco grande. Encontrar 2 já é um pouco difícil. Ao lado, a fria lua Yao se aproximou rapidamente. Pequeno Yao, você está bem? Dito isso, ela apressadamente tirou comida do anel. Depois de terminar de comer, combinando com o sangue do dragão ancestral, recuperei rapidamente minha energia. A fria lua Yao, ao ver que eu me recuperei, instantaneamente, respirou aliviada. Meu pequeno Yao realmente é o melhor. Dito isso, ela pegou a grelha para churrasco, preparando-se para fazer um churrasco de semibestas para mim. Hoje você é o grande herói. Deixe-me mostrar a você minhas habilidades culinárias. E eu estava descansando ao lado. Aproveitei para dar uma olhada nos atributos atualizados. Bilhões de críticos e a fusão dos atributos. Meu Deus! Depois disso, não é possível ter 100% de críticos? Em seguida, olhei para outro atributo. Atributo mítico. Para se ter uma ideia, o atributo dourado já é bastante forte. Não consigo imaginar quão oposto aos céus é esse atributo mítico. Depois de terminar de comer o churrasco, uma pessoa e uma besta chegaram à porta de pedra. Leng Yueyao puxou um longo suspiro. Inseriu a chave na abertura. Com um clique, a pesada porta de pedra se abriu lentamente. Então uma estranha luz começou a brilhar. O que apareceu diante de nós foi uma imponente cidade antiga do deserto. Leng Yueyao balançou a cabeça com desânimo e disse: Pequeno Yao, parece que entramos em uma masmorra escondida. Não esperava que essa probabilidade tão baixa. Todos nós os encontramos. Ao ouvir isso, eu não disse nada. Apenas olhei fixamente para longe, para aquele trono deserto. De repente, o espaço sofreu uma oscilação. Conseguimos entrar na cidade perdida. Já encontramos o chefe oculto, o soberano da cidade perdida. Algis. Ao ver essa cena, a expressão de Leng Yueyao foi se tornando séria. Na vida passada, ela já havia entrado em uma masmorra oculta uma vez. Apenas trocou alguns golpes. Sua besta espiritual ficou gravemente ferida. Felizmente, naquela época já havia dominado as artes marciais. Só então conseguiu derrotar o chefe oculto. E eu estava assistindo a tudo com entusiasmo. Já que é um chefe oculto, então a experiência deve ser enorme. Se conseguir derrotá-lo, com certeza poderei evoluir novamente. Enquanto eu pensava nisso, vi o chefe da masmorra lentamente levantando a cabeça. Uma vara mágica se formou em sua mão. Aqueles que invadirem este lugar morrem. Olhando para o chefe à minha frente, Leng Yueyao franziu a testa, pensando: nunca ouvi falar desse chefe na vida passada. Não conheço suas habilidades nem fraquezas.
Parece que terei que procurar suas fraquezas durante a luta. Pensando nisso, a fria lua Yao disse para mim: Pequeno Yao, não conheço bem as informações desse boss. Você deve ter muito cuidado mais tarde. Vou tentar identificar suas fraquezas o mais rápido possível. Não haja de forma imprudente. Ao ouvir isso, eu acenei com a cabeça. Comecei a avançar lentamente em direção a Alques. E verifiquei suas informações. Não é à toa que é um boss escondido. Os números são realmente assustadores. Pensando nisso, decidi primeiro testar com a chama do dragão. E, diante do meu ataque, Alques apenas levantou seu bastão. No próximo momento, o bastão instantaneamente reuniu uma energia estranha. Uma tempestade de areia envolveu pedras de areia, cercando a chama ancestral do dragão, e depois foi diretamente assimilada em areia. Ao ver isso, minhas pupilas se contraíram. Ele realmente conseguiu transformar a chama do dragão em areia. Essa habilidade é interessante. Após neutralizar meu ataque, Alques rapidamente lançou um contra-ataque. Vi ele se esconder rapidamente na areia. Na próxima segunda, apareceu diretamente na minha frente. O bastão na mão foi balançado com força. Levantei rapidamente a pata para bloquear. De repente, minha mão sentiu algo estranho. Eu rapidamente recuei, afastando-me do boss. Apenas vi o braço que tocou o bastão, que lentamente se transformou em areia. Com o vento, a areia caiu no chão. Será que pode transformar objetos em areia? Que habilidade aterrorizante! Dito isso, o sangue do ancestral dragão rapidamente curou meu corpo. Vi meu braço se recuperar instantaneamente. Do outro lado, Alques mostrou uma expressão de dúvida. No segundo seguinte, levantou o bastão e o enfiou no chão. A terra ao redor vibrou intensamente, formando um mar de areia. De repente, veio em minha direção. Ao ver isso, eu rapidamente corri em direção à cidade de areia. Se eu for atingido por isso seria um desastre. E ao longe, Lenjiu Yao estava concentrada, observando a brecha naquele mar de areia. Para esse tipo de habilidade é em larga escala. Deve haver um ponto fraco. Finalmente, sob a busca desesperada de Qin Yao, ela descobriu um ponto de ruptura. Então ela rapidamente alertou em voz alta: Xiao Yao, ataque com todas as forças ao centro do mar de areia. É lá que está o ponto fraco do mar de areia. Ao ouvir a voz de Qin Yao, eu imediatamente parei e olhei para lá. Com efeito, havia um pequeno redemoinho no centro do mar de areia. Eu rapidamente usei a habilidade de aumentar o tamanho para fortalecer minha garra de dragão. Corri rapidamente em direção ao mar de areia. Rompi o redemoinho no meio. Depois de atingir o ponto vital, o mar de areia começou a se dissipar gradualmente. Alice também foi afetado. Sua respiração enfraqueceu bastante. Ao ver isso, eu corri rapidamente em direção ao chefe e comecei a lutar contra Alice. Embora sua habilidade de transformação em areia ainda fosse avassaladora, eu possuía o sangue ancestral do dragão, que pode curar ferimentos instantaneamente, com um consumo contínuo. O poder de Aushis está ficando cada vez mais fraco. Depois de eu ter estourado sua cabeça com uma garra, seu corpo foi jogado para fora em uma posição estranha. Foi lançado para trás. Quando eu me preparei para continuar o ataque, eu vi que ele começou a controlar a areia ao seu redor, e começou a se reparar. Ao ver essa cena, eu sorri levemente. Já sabia que você faria isso. A chama do dragão disparou rapidamente. O calor intenso derreteu a areia ao seu redor instantaneamente, à medida que a solução continuava a escorrer sobre Aushis. Gradualmente se solidificou em vidro, mantendo Aushis paralisado no mesmo lugar. Em seguida, avancei rapidamente, atacando constantemente a cabeça de Aushis. Finalmente, antes que ele conseguisse quebrar o controle, consegui ativar a habilidade Mestre da Privação de Poder e do Caos, privando Aushis de suas habilidades. Renascimento da Areia. Aushis entrou em estado de confusão, ouvindo a voz que vinha do sistema. Eu sorri levemente. Apareci instantaneamente atrás de Aushis. Eu não acredito que você consiga suportar desta vez. Meu poder de fogo antigo. Um estrondo ensurdecedor. Sem a regeneração de areia, Alice foi instantaneamente derretido em uma estátua de vidro, brilhando sob a luz do sol. Ao ver essa cena, eu não consegui mais me sustentar, e caí diretamente do ar. A meu lado, Lenjiu Yao correu apressadamente para frente, e me acolheu firmemente em seus braços. Seus olhos estavam cheios de choque e dor. Quando a via ao meu lado, eu quase quis ir ajudá-la. Mas agora eu sou muito fraco.
Ir para frente poderia afetar o curso da batalha. Pequeno Yao, você é realmente incrível. Conseguindo derrotar um chefe escondido de nível 18. Depois que essa masmorra acabar, eu com certeza vou te recompensar adequadamente. Eu olhei para Lin Jiuyao com os olhos úmidos. E sorri levemente. Desde que eu tenha mãos, está tudo bem. Nesse momento, o som de que a masmorra havia terminado ecoou. Você derrotou com sucesso o chefe escondido. Senhor do deserto. Alques. Completar a masmorra oculta. Parabéns, você ganhou um título. Andarilho do deserto. Ouvi o som de aviso da masmorra. Eu e a Luan Yu estamos com expressões de surpresa. Xiao Yao. Conseguimos uma conquista. Só se pode obter essa conquista ao derrotar o boss oculto. Xiao Yao, você é incrível. Neste momento, eu, deitado nos braços de Luan Yui, minha energia estava se recuperando gradualmente. É claro que fico feliz em conseguir uma conquista, mas o que me preocupa é a experiência que consegui. Caramba! Não é à toa que é um boss oculto. Ele deu tanto ponto de experiência. Isso vale o mesmo que várias criaturas maiores. A segunda evolução finalmente está chegando. Olhando meu nível subir 3 níveis, eu não consigo parar de sorrir. Quando estava prestes a ver os itens sorteados, uma onda de sonolência me atingiu novamente. Iniciei a segunda evolução. Ao ver essa cena, Luan Yui rapidamente colocou um escudo ao nosso redor. Não podemos deixar que outras coisas perturbem Xiao Yao. Embora o chefe oculto tenha sido derrotado, não haverá mais perigo na masmorra. Mas é melhor prevenir do que remediar. Então ela começou a procurar na masmorra. Em pouco tempo, ela encontrou o tesouro que Aleus havia escondido. No momento em que viu os itens, Lin Jiuyao ficou imediatamente surpresa. A coroa de areia que pode controlar as bestas espirituais do deserto, e a ampulheta do tempo que pode retroceder o tempo. Se essas duas peças forem leiloadas, seu valor pode ultrapassar bilhões. Quanto aos 2 tesouros restantes, não há nada de especial. Um é a armadura do deserto, que serve apenas para defesa. O outro é o ponto de âncora espacial, que pode ser usado para teletransporte, mas é um item consumível. Depois de procurar por todo o palácio e confirmar que não havia mais nada, ela voltou para perto de mim. E neste momento, eu já estava envolto em uma luz branca, e me transformei em um enorme ovo. Lin Jiuyao olhou surpreendida para o ovo à sua frente. Ai ai, parece que não posso mais dormir abraçando Xiao Yao. Fora do portal da Academia Jiu Xiao. Desde que a Leng Yueyao entrou no portal, já se passaram 3 dias. E Xu Xiaoyan vem todos os dias esperar na porta do portal. Durante esse período, Wu Lin também vem aqui para dar uma olhada. Justo quando Wu Lin estava se perguntando por que havia tantas pessoas na porta do portal hoje, ele ouviu pessoas ao lado discutindo. Você ouviu? Hoje é o dia em que Li Xuan sai do portal. O espírito dela já alcançou o nível 11. Ao ouvir a descrição do povo, Wu Lin começou a pensar de forma contemplativa. Essa garota está muito apressada. Seria mais seguro subir alguns níveis a mais. Mas ela realmente tem essa qualificação. Afinal, ela despertou um espírito divino com sangue de fênix. Matar inimigos de nível superior já se tornou algo comum. Mesmo que ela encontre bestas ferozes 5 níveis acima dela, também consigo lidar com isso facilmente. Ao pensar nisso, vejo, sob o olhar atento de todos, Li Xuan se aproximando lentamente. E ela não hesitou nem um pouco. Ela abriu diretamente o nível intermediário da missão. Ao mesmo tempo, minha evolução também estava se aproximando do fim. A meu lado, Leng Yao também sentiu a mudança. Ela olhava para mim com curiosidade. Não sei como Xiao Yao ficará após a evolução. Estou tão ansioso. Finalmente, com o surgimento de várias fissuras, eu completei a segunda evolução. Sentindo o poder após a evolução, eu só senti uma onda de frescor. Senti que poderia dar um soco e matar um rei escorpião do deserto. Enquanto eu sentia o poder dentro de mim, percebi que Leng Yueyao tinha desaparecido. Estava prestes a ir procurá-la, quando ouvi um barulho sob meus pés. Olhei para baixo e vi Leng Yueyao parada ali. Não sabia o que ela estava pensando. Jin, segunda evolução concluída. Ganhei 10 pontos de evolução. Controle do tamanho do talento de recompensa. Seus dados básicos atuais já atingiram o máximo. Se você quiser continuar a melhorar, precisa de materiais especiais para fazer um avanço. Ao ouvir isso, abri imediatamente o painel para verificar.
Depois de ver meus dados básicos, fiquei completamente atordoado. É tão emocionante assim? Tudo é 999. Realmente, não é à toa que são os dragões. Esses dados são absurdamente incríveis. E ainda estamos na segunda evolução. Não consigo imaginar quão incríveis serão os valores depois. Mas que tipo de materiais especiais são esses? Não importa. De qualquer forma, isso é algo que a Xiaoyao deve se preocupar. E ainda posso controlar meu tamanho à vontade. Hehe. Não tenho medo de não poder abraçar a Xiaoyao quando eu crescer. Neste momento, o coração de Leng Yueyao estava extremamente chocado. Esses 999 uniformes. É realmente digno da suprema raça dos dragões. Enquanto Leng Yueyao pensava, eu já tinha voltado ao meu tamanho original. Ao me ver encolher, Leng Yueyao me abraçou animadamente em seus braços. Vamos, Xiaoyao. O tempo da masmorra está quase acabando. Fiquei tanto tempo na masmorra. Também não sei há quantos dias se passaram do lado de fora. Neste momento, na academia Jiu Xiao, Li Yixuan já escolheu a masmorra intermediária. O portal de transporte também já foi aberto. Justo no segundo em que ela estava prestes a entrar na masmorra. No lado esquerdo da entrada da masmorra intermediária. De repente, apareceu um portal de transporte. No momento em que o portal apareceu, o olhar das pessoas imediatamente foi atraído para lá. Alguém já entrou na masmorra intermediária antes na Umanhua? Espere aí. Na Uxamanhua, aquela pessoa parece ser Leng Yueyao. Ao lado da fábrica Umanhua, Wu Lin viu a mim nos braços de Leng Yao. De repente, sentiu uma onda de palpitações. Uma sensação de terror que veio de forma avassaladora. Lembrando a todo momento. Esta besta espiritual parece realmente ser extraordinária.